Galera, seja bem-vindo ao meu canal Carlinhos Senegal. E hoje no nosso podcast eu estou com o Casey Jones, essa potência. Gente, eu não vou nem falar sobre o que esse cara representa para mim e para o terceiro setor aqui em Recife, em Pernambuco, Brasil, porque ele vai falar sobre ele vai explicar sobre o que ele faz. Então, seja bem-vindo, você que está chegando agora no canal. Se você não se inscreveu, aperta no botão vermelho. Se você já se inscreveu, aperta o sininho, porque toda segunda e sexta tem vídeo novo no canal. Vamos embora, vamos para cima, vamos bater papo. Vamos embora. Você é especialista em café, isso já deu para notar. Ele fez um café maravilhoso, trouxe uma bolsinha com um toque doce, acentuado, com muita frescura. Eu nunca tomei um cafezinho assim. Mentira, eu já tomei. Comigo. Com ele. Comigo. Mas eu estou tentando trazer esse sentimento de surpresa para vocês. Café maravilhoso e um pãozinho de queijo para enquanto a gente esteja batendo um papo aqui, a gente pode estar tomando um café e comendo um pão de queijo. Gente, se você trabalha com projeto social, se você quer desenvolver um projeto social, se você é um missionário ou uma missionária e está também fazendo um projeto social, você está no lugar certo. Não sai daí. Se você está nos escutando através da plataforma Spotify e as outras plataformas de podcast, aumenta o volume e pega teu papel e caneta, porque a gente vai dar dicas muito importantes para você melhorar o seu projeto. Quem é Casey Jones? Casey Jones. Casey Jones é um cara de 27 anos. Eu costumo dizer que eu sou gente do bem e gosto de gente, de fazer o bem às pessoas. Pernambucano, comedor de bolo de rolo, Eita, papai. E um café bom. Um bom café. Apaixonado por Jesus Cristo. Amém. Que entende a sua vocação a partir do próximo. Amém. Que me entendo que a minha vocação é ser um bom samaritano. Isso é, estender a minha mão a todo aquele que está caído. Rapaz, estou quase me convertendo aqui, meu querido. Que entradinha boa, viu? Compreende a minha vocação dessa forma, sendo um bom samaritano que estende a mão e que leva outras pessoas a estender a mão também sobre os mais vulneráveis. Então eu tenho me entendido dessa forma. Trabalho para a Visão Mundial, que é uma organização humanitária internacional que atua em 100 países do mundo. Hoje a Visão Mundial é a maior ONG cristã do planeta. Sou diretor-presidente de uma rede de voluntariado aqui em Recife, que em 7 anos mobilizou 1.500 voluntários, atendeu 10 mil pessoas. Nos tempos livres, gosto de tomar meu café 2 vezes por dia, todo esse ritual de moer o grão, de pesar. A gente tava rindo, todo, né? esse colete. Todo esse colete. Conta a história aí da balança, né? Esse cara chegou aqui com uma bolsa, com todo o café, e tirou uma balança de precisão de dentro da bolsa. Esse meu querido, por menos que isso, já quiseram me prender na rua. Então, cuidado com essa balança. Mas é uma balança que você usa para precisar a medida do café, né? Exatamente. Tem todo esse ritual aí de pesar o café e tudo mais. Eu gosto disso. Faz parte da minha rotina. Todos os dias, preparar meu café. É o meu tempo para mim. Né? O pessoal chama de skincare, né? Hoje também o skincare é tomar café desse ritual. Exatamente. Então eu tenho me entendido dessa forma, né? Como quem gosta disso como uma paixão. Gosto de ler, gosto de viajar, gosto de estar com a minha família. Eu acho que são algumas coisas aí que falam um pouco sobre Casey. Legal. O que é que você faz hoje na Visão Mundial? Qual é o seu trabalho? Hoje eu lidero uma área que se chama Área de Mobilização Social e Advocacia Local. Essa área, ela implementa ações de relacionamento com igrejas, organizações locais e organizações baseadas na fé. Com que finalidade? Nós queremos construir um ecossistema no Brasil que trabalhe para proteger 6,8 milhões de crianças. Então a Visão Mundial ela é voltada, só para explicar para o pessoal, para criança, não é isso? Isso, a Visão Mundial é uma organização humanitária cristã focada em desenvolvimento, proteção, resposta às situações de emergências e advocacy. Advocacy nada mais é... Exatamente. O que é advocacy? Porque talvez alguém esteja nesse momento se perguntando. Vamos botar um cafezinho, porque senão vai esfriar. Nada mais é do que política pública. Ajudar com que governos formulem políticas de Estado, né? Seja a nível municipal, estadual ou a nível da União. Então, a Visão Mundial ela é uma das organizações especialistas no tema de proteção do Brasil
e que formula, desde a década de 80, o apoio a governos para políticas públicas de proteção. Então ela faz advocacy de crianças. O termo se fala assim. Isso, advocacy para a proteção de crianças. Show de bola. Então, nessa área que eu trabalho hoje, nós queremos construir uma rede comunitária de proteção no Brasil, em todo o território nacional, formada por pelo menos 7.000 organizações, igreja, ONG, movimento, coletivo, rede de juventude, todo aquele que se identifica com essa causa, e que esses grupos todos se conectem para proteger, no mínimo, 6,8 milhões de crianças. Nossa. No mínimo. Nosso diretor nacional tem nos provocado muito a pensar muito além disso. Essa é a meta. Essa é a meta. É o mínimo. O mínimo é 6,8 milhões de crianças. Tá. Esse é o piso, né? Esse é o piso. Mas a gente quer ir além. Entendeu? Então, isso é um pouco do que eu tenho feito na Visão Mundial hoje. Um pouco. Então, assim, você trabalha na Visão Mundial, tu viaja o Brasil todo, né? Tentando conectar pessoas. Mas você falou sobre... Eu já vi você dando aula de métricas. Engraçado. Você viaja conectando pessoas, mas você já fez todo o processo. Você entrou na Visão Mundial, se eu não me engano, como estagiário, é isso? Prestador de serviço. Como é que foi o teu processo na Visão Mundial até chegar onde você chegou? Pergunta boa. Eu entrei na Visão Mundial... Porque você é bem jovem, né? Tu tem quantos anos? 27. Gente, tem coisas que eu já sei da vida dele. Então, mas eu tô fazendo um teatrinho aqui pra ficar legal o podcast. Eu entrei na Visão Mundial em maio de 2017 como prestador de serviço, né? Convidado pelo meu amigo Thales, meu querido amigo Nosso Thales, grande amigo que faleceu recentemente. faleceu dia 20 de dezembro agora, nos deixou. Thales foi parte do que eu sou hoje, eu queria até registrar isso também. Parte do que eu sou, parte do que eu faço hoje é fruto de uma liderança que enxergou um menino de 21 anos, uma liderança que poderia contribuir com a cidade, sabe? Então, parte do que eu sou hoje, né, é o resultado desse... Vamos brindar para Thales. Thales, a gente te ama, cara. É um brinde para ele porque ele me ensinou a amar café. Verdade. Thales era um apaixonado por café. Thales era o antigo presidente da Visão Mundial, não é isso? Ele era gerente da operação em Recife. De operação em Recife. Então, é um cara que influenciava muitas pessoas, me influenciava, influenciou ele. Então, dá um brinde aí para essa pessoa que foi tão especial nas nossas vidas. O Thales me trouxe para a Visão Mundial, né, em maio de 2017. Eu entrei como prestador de serviço, passei 6 meses. Em novembro, eu fui efetivado como funcionário. Eu era auxiliar administrativo de projetos, trabalhava direto com o Thales, dando assistência a níveis de projetos, pequenos projetos da cidade. Em março, o Thales é chamado para assumir o que é hoje essa área que eu cuido, mas na época era só de mobilização social. E aí o Thales é convocado, e aí ele era coordenador, ele era gerente da operação em Recife, né? Decide largar, decide migrar, né? Porque ele recebeu esse convite do diretor nacional da época, e aí era um convite que não tinha como recusar, porque era para assumir um outro posto nacional, o perfil dele. E aí um dia eu estou no escritório com ele, reunido, e aí a diretora da RH me chama, né? Como qualquer funcionário, eu fiz alguma besteira, né? Na hora. A diretora do RH estava me chamando, eu fiz alguma besteira. Quando eu entrei lá, estava o Thales, o diretor de operações do Brasil e ela. E aí eu recebi o convite para ser coordenador do território, assumir esse posto que o Thales cuidava. Assumi isso, eu tinha 23 anos na época. Uma criança. Na verdade, 22 para fazer 23 anos. Todos os meus pares tinham 40, 50, 60 anos, né? O dobro, quase mais que o dobro, na verdade, da minha idade. Passei lá 2 anos e 3 meses focado nesse processo. Antes do Covid, né, antes da pandemia, eu estava começando a conhecer essa área de mobilização social, relacionamento com igrejas, começamos a discutir um pouco sobre isso, e aí eu recebo um convite para apoiar na implementação como responsável dessa iniciativa chamada Juntos pelas Crianças, né, que é essa iniciativa de convocação da Visão Mundial. Fui para São Paulo, participei de um laboratório para desenhar um modelo, e aí voltei e assumi isso em março. Passei a ser responsável. Em julho de 2020, eu recebi o convite para ser gerente de mobilização social da Visão Mundial. Do Brasil. Do Brasil.
pensando não mais Recife, mas o Brasil como um todo. E aí, agora, setembro de 2021, a nossa última diretora, ela estava saindo, ela fez um ajuste na organização, e aí, além da área de mobilização social, eu também acabei incorporando a área de advocacy local, trabalhando diretamente com o nosso amigo, o Wellington Pereira. Né? O grande Wellington. Queria saudá-lo também. Então, trabalho junto com o Wellington nesse tema. E aí, essa é um pouco da minha trajetória aí de 4 anos e 9 meses na Visão Mundial. Né? Desde quando eu entrei, ainda no programa de área local, até essa última função que eu estou agora. Beleza. Uma pergunta boa agora para você, para gente devolver a pergunta. Poxa, vamos mudar o fluxo agora. O café está bom? Muito bom cafezinho, um pãozinho de queijo. Como diriam os franceses, merveilleux. Super. Tá muito bom um cafezinho com pão de queijo. Então, para quem quiser aqui ter um cafezinho com pão de queijo, vem pro meu podcast. Galera, esse cara faz muita coisa. E eu sei que tem muita gente que me segue, trabalha com projeto social, tá aqui porque quer aprender, tá aqui porque quer receber muita dica. Eu queria que você separasse algumas dicas, grupos de dicas que são extremamente importantes e relevantes na parte de mobilização social, que é uma área que você faz, prioridades, por exemplo, a Visão Mundial trabalha com uma prioridade mundial, que é a criança. A gente, cuidando da criança, a gente está cuidando do futuro do planeta. Mas também você é professor de quê? Fale um pouco sobre aquilo que você ensina dentro da Visão Mundial e também fora da Visão Mundial, porque você dá consultoria, você dá mentorias, o que é que você faz? É interessante, né? Porque quando eu saio desse universo de 6,8 milhões de crianças, né? De todo esse universo, eu ainda vou envolver em outras coisas, né? Eu sou mentor e professor do Porto Social, que é uma incubadora aqui de Recife, que ajuda no processo de quem quer começar um projeto ou quem quer acelerar, profissionalizar o seu projeto. Então, também atuo lá como professor e mentor. E sou consultor também da Verda, né, que é um laboratório global de inovação social. Na Verda, eu tenho trabalhado nos últimos meses muito no processo de formação de líderes de impacto social, muito na área de juvenil também, de mulheres empreendedoras. Então, os temas que eu costumo trabalhar vai muito desde a elaboração da ideia, como é que você pega um problema e a partir do problema você pensa uma solução. Porque uma coisa importante a pensar, Carlos, é que projeto social, e esse termo projeto ele é um conjunto de esforços que de maneira coordenada, dentro de uma linha do tempo, visa um fim objetivo. Você estudou para certificação, que eu tô ligado. Meu querido, estudou, isso é a definição do PMBOK, né? Da PMI. Exatamente. Os caras estudou para certificação. Entendeu? E aí, o projeto é isso. Ou seja, projeto, ele tem começo, meio e fim. Ele tem que terminar. Começo, meio e fim. E antes do começo, a partir do começo, ele tem uma causa. Não tem um projeto do nada. Entendeu? E porque muitas pessoas falam de projetos e não terminam. Os projetos passam a vida toda. São coisas bem debatidas nas nossas aulas de gestão de projetos. Porque as pessoas não fecham isso em blocos. Isso. As pessoas estão sempre fazendo o projeto a vida toda, falta dinheiro, não consegue se manter. Exato. E é difícil porque eu tenho uma aula que eu falo sobre diagnóstico comunitário. Quando a gente vai formular algo, e o que é muito difícil hoje no Brasil, é que a gente tem programa sendo chamado de projeto. Aí vamos falar de programa. Isso, eu queria entrar nisso. Programa, como quando o projeto tem um problema em uma solução específica, um programa ele é algo mais robusto. Muito mais robusto. Vamos pensar que o projeto, de maneira muito didática, é uma fruta e o programa é a árvore toda com várias frutas. Então, um programa ele pode ter vários projetos, mas um projeto nunca pode ter um programa. Eu aprendi muito essa lógica. Existe uma linha hierárquica, né? Exato. Então, assim, tem gente que faz um programa, porque tem uma organização que desenvolve vários projetos, mas chama de projeto, mas é um programa.
Então, essa falta de definição da identidade da organização no Brasil é muito complexo. Por quê? Até na hora da apresentação fica muito esquisito, né? Fica uma crise. Porque para o doador não faz sentido muitas vezes. Exato. E qual a questão? No Brasil hoje tem recurso. Nós vimos, por exemplo, tem o monitor da ABCR, né, que é a Fundação Brasileira de Captação de Recursos. No ano passado foram mais de 6 bilhões de reais investidos no Brasil em filantropia. É dinheiro. É dinheiro. Então, há uma frase que eu ouvi há um tempo atrás do empreendedor social aqui de Recife, que não falta recurso, falta bons projetos para receber os recursos. Então, nessa aula eu falo muito sobre isso. Eu queria uma crise na cabeça do pessoal. É lindo você ver, e aí talvez você aí esteja com essa cara agora, assim, eu tenho um programa, um projeto. Então, nessa aula eu bagunço a cabeça do pessoal. Você tem um projeto, um programa, você tem um movimento, isso é, uma articulação que nasce a partir de uma causa, você tem um coletivo, o que você tem? Aí nessa hora o povo faz essa cara que o povo deve estar fazendo aí agora. O que é que eu... Você sai em crise de identidade. E a pessoa não sabe o que é ainda. Não sabe. E é legal no começo isso, porque uma outra indicação do PMI, que ele vai dizer lá no guia, que muitos projetos fracassam na base, no planejamento. Então, quando a gente tem essa crise no começo, é boa. O problema é quando a gente vai começar a refletir sobre coisas importantes já do meio para o fim. Então, assim, numa dessas aulas eu costumo debater sobre isso. Então, fora da visão mundial, eu tenho investido meu tempo também nessas consultorias, nas aulas, para ajudar exatamente esses empreendedores sociais, as pessoas que querem iniciar o terceiro setor, mas não sabem como. Eu não consigo ter tempo para abrir N coisas ao mesmo tempo, né? A minha prioridade é a visão mundial, o trabalho que eu faço na visão mundial. Isso. Mas nos meus tempos livres eu compreendo que faz parte também dividir um pouco do dessa conhecimento, experiência, né? Logicamente. Eu estou há 7 anos nesse universo, agora com o 8º ano nesse universo do terceiro setor. Obviamente, se comparado a outras pessoas como você e outros, ainda é muito pouco tempo. Mas em quase 8 anos você consegue aprender algumas coisas. Eu costumo dizer que eu errei muito e erro muito. Então eu aprendo muito com o meu erro. Então assim, se eu não souber ensinar nada novo a você, pelo menos eu consigo dizer o que eu errei para você não errar também. Porque tem aquela frase, né? Você pode ser sábio de 2 formas. Aprendendo com os seus erros ou aprendendo com os erros dos outros. Aprender com os erros dos outros é melhor. Me poupa menos trabalho, né? Então, se eu não ensinar algo, pelo menos eu digo que eu errei para você não errar. Pelo menos isso aí eu garanto para você. E tempo não é sinal de conhecimento, tá? Porque se você é uma pessoa que tem muito tempo naquela área, mas você não consegue ouvir, se você não consegue botar em prática aquilo que você aprendeu, você vai ter o tempo. Mas você não vai ter execução, você não vai ter cases, né? E hoje o que traz autoridade para o mercado é o case. Não é o tempo que você está servindo. Então tem muita gente que serve há muito tempo, mas não tem um case, não entregou. Sim. Né? Tá ali empurrando na vida. Então não se importa com isso, porque o mais importante é o que você está entregando. E você está subindo aí na visão mundial. E você está aprendendo muita coisa nova e compartilhando muita coisa, inclusive comigo, tá, gente? Eu dou mentoria a esse cara, eu caminho com ele, mas ele também caminha comigo. Então, é uma mentoria mútua. Porque eu tenho 40 anos, né? Eu sou da década de 80. Ele é da década 90. Uma década a mais acima da minha. Tem coisas que ele está aprendendo que eu não estou antenado. Usando um termo aqui de Chico Sainz, né? Eu não estou antenado. Então, eu preciso me conectar com pessoas acima de mim, de tempo e experiência, e pessoas abaixo de mim, porque está trazendo uma nova onda. Então tem gente dizendo, Carlinhos, não é mais assim, reformula um pouco. A internet, ela inova o processo diário praticamente. Os códigos, os códigos dos, como é que chama, dos programas, né, tá mudando, os algoritmos estão mudando o tempo todo. Então assim, não dá mais para você viver acreditar no que aconteceu a semana passada. Tudo está se renovando todos os dias. As tendências estão mudando muito rápido, né? É aquele conceito do VUCA, né? Eu não lembro como esse acrônimo, mas o VUCA ele vai trazer essa ideia de que o mundo está em constante mudança e você precisa ter velocidade, na verdade, agilidade para responder essas mudanças. Porque surge, por exemplo, dia 10 de dezembro eu estava na confraternização da Verda, por exemplo.
Tava lá, junto, aproveitando, celebrando, aquela coisa toda. Daqui a pouco meu telefone toca. WhatsApp. Instagram. Notícia. As chuvas na Bahia. Na mesma hora, mensagem para nossa líder de emergência, que é uma profissional brilhante, Andréa Freire. Criamos um grupo, mesma hora, e começamos a levantar organizações que estivessem nas áreas afetadas. As prioridades daquela semana já não eram mais as prioridades. Isso era uma sexta-feira, 10 de dezembro. A gente se aproximando aí do meio do mês curto, por conta das festas de final de ano. Exato. 10h30 da noite, nós estávamos com um grupo criado no WhatsApp, discutindo, já com organizações sendo convocadas para fazer um diagnóstico, já com uma planilha pronta para mandar para os parceiros, uma equipe trabalhando. Programando viagem para a Bahia. Já discutindo toda essa questão de recursos, todo esse processo, né? Fazendo uma análise. Então, assim, nós começamos uma semana tranquila, isso é, vamos fazer as entregas de projetos, seguir a vida, estamos encerrando o ano, e agora a gente separa para emergência. Estou indo agora, essa semana que vem, para lá. Aí decretamos a emergência, né, categoria 1, que tem ali Bahia, né, sul da Bahia, norte de Minas. E a situação em Minas tem piorado, né, com as chuvas. Então, assim, esse mundo, que é um pouco do conceito de métodos ágeis, né, que é um tema muito atual hoje e que o terceiro setor ainda está muito na periferia desse tema. Mas métodos ágeis não tem a ver com velocidade. Métodos ágeis tem a ver com você conseguir responder às mudanças que o seu contexto traz. Nem sempre é velocidade. Caramba, velho. Isso eu li de um livro, inclusive. Caramba, velho. Eu li um livro. Livro Gestão Ágil de Projetos, da editora Saraiva. Não lembro o nome do autor, mas ele faz essa definição. Métodos ágeis não tem a ver com velocidade. Tem a ver com essa capacidade de você responder às demandas, responder às novidades, às mudanças. Então, a gente às vezes cria um projeto e se apega naquela solução, para que não dialogue com o nosso contexto. Então, a gente insiste em um projeto, não tem recurso. Você está falando numa língua... Rapaz, tu me fez lembrar fevereiro de 2020. Carnavalzão, bombando no Recife, o Covid pegando fogo na Itália, o presidente italiano tirando a maior onda, dizendo que ninguém ia morrer. Eu estava sentado com a minha equipe, eu, Débora e Alex, a trindade, como tu diz, né? E a gente dizendo, se chegar aqui no oeste da África, vai matar todo mundo. Eu dou mentoria para um dos líderes da igreja metodista no Senegal. Ele é um pouco mais velho que eu, mas ele tem pouca experiência com o projeto, e ele foi nomeado bispo da igreja recentemente. E ele estava, naquele momento, para dar um passo na abertura de um projeto. Ele tinha já o recurso e ele queria abrir um projeto, que era uma casa de passagem para meninas que vinham do interior. Na cultura, e a gente já teve o Ebola em 2014, então a gente já tinha sido testado para epidemia, né? Que na pandemia funciona praticamente da mesma coisa a nível local, né? Todo mundo se tranca, álcool em gel e máscara. Então a gente já estava muito maceteado. E ele chega para mim, não, porque eu vou abrir. Eu disse, cara, não abre. A onda tá, eu tô vendo a onda, ela vai se quebrar. O Senegal tem 16 milhões de habitantes e 50 leitos preparados, né, com respiradores e tal. Todo mundo vai morrer aqui. Se todo mundo tá morrendo na Itália, vai morrer aqui. O cara abriu em fevereiro. Fechou em abril. Ele abriu, alugou uma casa. Trouxe, porque os meninos, existe um fenômeno que os jovens saem da zona rural para estudar na universidade, que é a maior universidade do oeste da África, fica na capital. E eles não têm onde dormir. Não têm onde ficar, então eles ficam dormindo na casa do outro, que estava muito desconfortável. E era um projeto muito bacana. E ele tinha um recurso. Ele alugou, mobiliou, botou o pessoal dentro. Fevereiro acabou, o presidente decretou o lockdown no país todo. Fechou o aeroporto, fechou fronteiras. Todo mundo volta para o interior. Ele perdeu todo o recurso aplicado. Então você traz essa história, me fez lembrar essa história, ou seja, eu já estava me preparando para uma coisa que, assim, grandes instituições não estavam preparadas. Exato. Eu vou te contar uma história.
Dia 11 de março de 2020, eu comecei um encontro com a minha equipe nacional em Recife. Trouxemos pessoas do Amazonas. Tava tudo aberto. Tudo aberto, funcionando. Um mês antes eu estava em São Paulo. Menos de um mês, né? Eu estava em São Paulo. Primeiro, na semana que eu voltei, foi a semana do Carnaval, eu contei o primeiro caso em São Paulo, né, de Covid, confirmado. Algumas semanas depois, o primeiro caso em Pernambuco. Fiz um encontro aqui, todo mundo, terça, quarta e quinta. 3 dias. Fizemos um planejamento anual de mobilização de organizações. Tudo arrumadinho. Tudo normal. Na sexta-feira, nosso Estado da América Latina nos chamou para uma conversa para falar sobre o Covid. Isso é uma sexta. Porque até então era uma coisa assim, está acontecendo no mundo, não tem caso no Brasil, havia uma certa tranquilidade, assim. A América Latina é o ralo do planeta. Então, assim, ninguém achava que o Covid ia chegar. Quando o negócio começou na China, ninguém imaginou que ia chegar no Brasil aquilo. Ninguém estava preparado para aquele negócio. Aí começou a expandir. Aquela ideia de tipo, tá da Europa, não vai chegar aqui, né? E a gente, assim, acompanhando, porque nós somos uma organização humanitária e observando com atenção, mas até então sem casos para pânico ou suspender qualquer coisa. Fizemos uma primeira conversa na sexta. Na terça-feira da semana seguinte, o prefeito de Recife decreta lockdown. Fecha escola, fecha tudo. Com uma semana depois, esse movimento começa no Brasil inteiro. Todo o nosso planejamento tem que ser adaptado. Tivemos que adaptar E aí vem aquela frase que você disse, né? Da resposta. Exatamente. Não tem a ver com a velocidade, mas com a agilidade de como, a partir desse contexto, eu adapto a minha programação. Nós fizemos nesse Ou seja, ano, a resiliência institucional, né? resiliência institucional. Nós pegamos parte do nosso orçamento e direcionamos para um fundo que apoiou 37 projetos no Brasil, nas áreas mais vulneráveis, mais distantes do país. Voltado para a fome, né? Para fome. E diversas iniciativas assim, fome. Que era a prioridade. Nós ajudamos a levar energia elétrica para uma comunidade no Amapá. E lá era uma vila Que queria ligar os aparelhos e tal. que não tinha recurso, sabe? Teve lixão sendo atendido. Teve periferia do sul do país sendo atendida. Então a gente refez a nossa programação. Criamos programação online. Levamos capacitação sobre proteção infantil, sobre abuso sexual. Porque a gente sabia que esse negócio ia disparar também. Caraca, ninguém pensou nisso, cara. A gente começou a adaptar a nossa programação. Abuso sexual, problemas, abuso, emocionais. feminicídio, né? Aumentou muito, mulheres sendo vítimas de... Caraca, velho. Tem que adaptar tudo. Então, a agilidade hoje, né, não tem a ver com a velocidade. Porque se você está num caminho errado, saindo de Recife para Palmares, quanto mais rápido você for, pior para você, porque você vai chegar em lugar nenhum. Vai ir assim para Palmares pegando uma pista para Carpina, né? Então, não adianta você querer ir para São Paulo subindo para o Ceará, né? Caraca, tu tá falando uma coisa, me veio em mente uma situação que eu vivi. Não sei se tu tem conhecimento de bolsa de valores, mas eu acompanho a bolsa, acompanho muito, invisto na bolsa também, e eu investi muito no varejo. Só que assim, o varejo estava lá embaixo, terminando o carnaval, no carnaval as pessoas bebem cerveja e vão para a praia, né? E aí o que aconteceu? A estratégia do varejo, e eu vou falar um pouco sobre estratégia de captação de recursos, gente, eu vou entregar um ouro para vocês aqui, meu Deus do céu. Eu estava olhando para o varejo, aí você vai dizer, tem nada a ver, o que é que o varejo tem com a captação de recursos? Gente, todo mundo sabe que a Luiza Trajano, né, que é a dona da Magazine Luiza, se tornou a mulher mais rica do Brasil, né? No período, né, acumulando uma riqueza de mais de 140 bilhões nesse período da pandemia. As pessoas iam ficar em casa, ansiosas, elas iam fazer o quê? Comprar. Então o varejo foi o período que o varejo mais cresceu. Muita gente começou a dizer, as pessoas pararam de doar. E as pessoas ficaram muito acanhadas em relação à doação e em relação de investimento, investir na área de captação do recurso. E aí eu parei, tem muita gente morrendo. E qual é uma das fases da morte?
é a barganha. Quando você ir aqui para instituições, que é muito importante na hora de captar. Eu disse, muita gente está morrendo e a gente quer ter a sensação de que a gente está fazendo alguma coisa. Então, no período do Covid, foi o período que eu mais arrecadei. Eu terminei a escola durante a pandemia. Eu arrecadei cerca de mais de R$500 mil. Tá, minha ONG é um negócio pequeno, né? Eu, Débora e Alex, né? A Trindade. Mas para mim é muito dinheiro. Para uma pessoa só arrecadar. E assim, eu estava construindo escola, fazendo vídeo, fazendo stories, isso tudo pelo Instagram. Mais de R$500 mil, acho beirando ali os R$700 mil durante a pandemia. Por quê? Porque eu dei a oportunidade a pessoas de fazer alguma coisa. Muita gente estava em casa só comendo, sem fazer nada e sem ter o que fazer, porque não eram dessa área do terceiro setor, não eram médicos, não eram da área de saúde, eram de grupos, né? Grupos de risco. Então, assim, eu vi essa brecha, e a gente falando sobre essa questão da agilidade, da gente se adaptar à situação, né? Foi o momento que eu mais arrecadei. E todo mundo estava dizendo assim, Carlinhos, eu não tenho dinheiro para nada. Só estava arrecadando quem estava entregando cesta básica. E eu vou entregar outro ouro. Assim. Eita, papai, agora eu vou ganhar, né? Entregar ouro. Tem uma pesquisa no Brasil chamada Giving Report, que ele é uma pesquisa sobre doação. A edição 2020, isso é uma aula que eu preparei, e aí captação de recursos, você é o mestre. Não é uma coisa que eu domino, não tem isso, não tenho não. propriedade para esse tema, assim. Mas nessa aula, e eu aprendi uma coisa muito interessante, porque é o seguinte, nós empreendedores sociais somos apaixonados por uma causa, por uma ideia. Exato. Você é apaixonado pelo Docas. Ninguém vai falar sobre o Docas como você, como Débora, como Alex. O olho não brilha, o olho não brilha. Mas qual a questão? Eu, às vezes, quero vender a ideia, o como, e eu não falo o porquê eu faço. Isso é verdade. Repete. Entende? Às vezes eu quero vender o que eu faço e como eu faço. Mas eu não falo porque eu faço. Caramba. Qual a questão? Essa pesquisa ela vai dizer três fatores interessantes. Primeiro fator, as pessoas doam no Brasil porque querem se sentir bem. Muito massa, velho. Segundo fator, elas doam porque elas querem fazer a diferença. Elas querem ser diferentes, querem ser relevantes. Isso, querem ser relevantes. Terceiro fator, elas doam fazer o bem, se sentir... Caramba, eu vou botar isso no meu curso. Vamos lá. Se sentir bem, fazer a diferença na vida de alguém e querem participar de algo. Exatamente. Dentre o ranking, é uma pesquisa, por que você doou nos últimos 12 meses? Eles falam, esses são os pontos que mais se destacam. Quero me sentir bem, quero fazer a diferença e quero participar. Sendo que esses três sentimentos das pessoas derivam de uma fonte. Que fonte é essa? É a causa. Sabe? Quando eu falo que existem crianças morrendo em São Paulo, carbonizadas, uma de 5 e uma de 7 anos, porque foram fazer fogo para se proteger do frio, se aquecer do frio. E o fogo pegou um barraco na Zona Norte e mata 2 crianças porque elas não tinham cobertor. Quando eu digo isso para as pessoas, eu desperto nelas essa possibilidade. Então, qual o problema de quem quer captar recursos no Brasil? A gente fala do que nós fazemos, de como. Queremos vender isso aqui. O doador... Não, eu acho que também tem muita gente no terceiro setor querendo falar dele, né? Dele. Onde ele é o centro, né? Exato. E a gente não fala do porquê. Tem um cara, acho que é o Simon Sinek, Sinek, coisa assim. Ele fala sobre o círculo dourado. No círculo dourado, ele tem 3 esferas. Why, how, what. Por quê, como e o quê. Nós somos bons em falar o que e como fazemos, mas não nós falamos por quê. O doador não quer saber o que você está fazendo. Como você está fazendo. Na verdade... Isso é a periferia do negócio.
Agora, isso também revela em você, desculpa te interromper, ele revela também em você essa visão mais egocêntrica, né? De você querer falar sobre você, Exato. falar na primeira pessoa, né? E isso o doador identifica isso. Então, uma dica para você que quer captar recurso, pense sempre em começar pela causa, isso é, o que é que fez você criar esse projeto? Qual é a causa? E Carlinhos, eu sempre digo isso, a bênção de viajar ao Brasil é você ouvir histórias muito emocionantes. Eu conheci uma mulher chamada Nildete, em Salvador, num bairro muito pobre de Salvador, muito pobre. E foi interessante porque eu fui visitar essa mulher, na época eu trabalhava só para fazer o bem voluntário, e eu fui para lá porque uma menina me escreveu, dizendo que ela foi atendida por um projeto social, ela era assistente social e queria começar um projeto. Eu peguei um avião e fui encontrar essa mulher. Nunca vi na minha vida. E fui para lá. Peguei um avião, e não tinha dinheiro para ir para lá, porque eu não trabalhava na época, estava desempregado, não tinha dinheiro para visitar essa comunidade. Uma menina que estava me ouvindo uma conversa no telefone, até hoje nós temos contato, ela é de Fortaleza. Ela pegou, ouvindo minha conversa, falando lá com o abrigo dela. Ela pegou e doou R$100 para mim, para você ir lá, conhecer o projeto. Eu peguei o dinheiro, foi o Uber que eu usei para ir para voltar. Fui lá, conheci essa mulher. Falei, por que você começou essa creche? Ela, porque um dia eu vi 2 crianças brigando por um ovo. Nossa, velho, aí é pancada, né, velho? 2 crianças brigando, quem ia levar o ovo para casa. Eu peguei as 2 para conversar com as mães. Eu voltei tão quebrantada que eu abri a minha casa, sem ter condições, abri uma matrícula. No outro dia tinha 100 famílias na minha porta para botar as crianças na creche. Eu não tinha R$1 para começar, mas eu comecei. Essa mulher foi alcançada pelo programa do Luciano Huck, concluíram a obra lá. Hoje é uma creche gigante de 3 andares lá na periferia de Salvador. Quando você fala isso, você fala com o coração da pessoa que hoje tem recurso, mas passou fome lá atrás. Que sabe o que é sentar para comer e não ter nada. As pessoas que têm empatia, né? As pessoas que... Isso, e o brasileiro é muito empático. Não, e a história da classe média, da classe C brasileira, é uma história de pessoas que lutaram muito para chegar onde está, estudaram muito, né? Quando você fala de fome, o cara sabe o que é isso. Putz, você fala de frio, sabe o que é isso. Fala de violência sexual, você sabe o que é isso. Se identifica, com então, certeza. Qual é o ouro da captação de recursos? Você precisa, e eu falo muito isso, criar pontes entre a causa e quem quer se conectar com essa causa. Todo empreendedor social, ele é um criador de pontos. O nosso papel é esse. Lembra que eu falei no começo? A minha vocação é estender a minha mão e levar outras pessoas a estender a mão também. Então, a minha vocação eu entendo dessa forma. E eu acho que todo empreendedor social precisa se perceber disso. Como é que a gente cria pontes? Entre o empresário e a família da periferia. Entre o empresário e o líder comunitário. Como a gente conecta isso, sabe? Na visão mundial a gente tem muito esse privilégio. Eu sempre digo, a gente tem um pé na comunidade e a gente tem um pé ou vários pés em vários outros espaços. A gente consegue sentar com o vereador e dizer assim, olha, você precisa criar um projeto para a sua comunidade. As crianças não estão seguras na escola. Precisa criar espaço seguro. Aí senta com o prefeito, senta com o governador, senta com o pastor, com o padre, com o empresário, com quem for. Então, enquanto empreendedores sociais, a gente precisa criar esse universo. Criar pontes. Se você quer captar recursos, e aí você precisa pensar como é que você vai criar essas 2 pontes. Né? Essa ponte que conecta quem precisa com quem pode ajudar. Agora, toda estratégia de captação, e estou diferente do especialista aqui, então ele pode me corrigir e falar não, pelo amor de Deus, sou nada. Mas eu penso que a gente precisa pensar da causa. Quando a gente escreve um projeto para um edital, por exemplo, a primeira seção é contexto, justificativo. Isso é, o que fundamenta a tua proposta? Qual é o problema que você vai resolver, né? Entende? Então a gente precisa, qual é onde é que nasce a minha solução? A partir de qual causa? Se eu descubro isso, eu vou como e o que eu faço. Mas isso porque é o centro. Tu tá falando aí, cara, e todo mundo sabe que eu acabei de inaugurar uma escola lá no oeste da África, no Senegal. Tô até com a bandeirinha do Senegal aqui, ó. Gente, tá tendo Copa África, viu? Senegal tá aí na frente, viu?
Vamos pra cima, Senegal. Eu nunca fiz escola. Eu nunca construí escola, tá? Eu simplesmente frequentava uma aldeia junto com um amigo pastor, conversava, ouvia, na tentativa de aprender um pouco da língua, entender um pouco o contexto. E eu perguntei para um garoto, não era para tu estar na escola nessa hora? Ele disse, tio, eu não tô mais indo para a escola. E eu disse, por que tu não estás indo para a escola? Ele fez, tio, eu ando 7 quilômetros para ir, 7 quilômetros para voltar. Como não tem rede elétrica, não tem telefone. Como não tem telefone, não tem como avisar que o professor não vem, porque é rede pública. E o professor é um professor que vem não sei de onde. Eu estou ali no final do Saara, é uma área de muito deserto, de muita areia. E é muito ruim o deslocamento. A temperatura no verão chega a 50, 55 graus de sensação térmica. E eu não tenho como ficar indo sem ter aula. Enfim, eu fico muito cansado. Eu desisti da escola. Eu ouvi aquilo e voltei para casa. E aí eu fui confrontado pela ideia de não ter esse potencial. Eu era o pior aluno da sala. Eu era, segundo os meus amigos, eu era o cara mais burro da escola, porque eu só tirava nota baixa. Eu não ia ser ninguém. Enfim, tudo que poderia dar errado era eu. E na hora eu me deparo com a oportunidade de construir uma escola para aquela criança. E na verdade, com o que aquilo que você falou sobre identificação, eu me identifiquei porque o meu filho vai na escola. O meu filho tem uma escola boa. O meu filho caminhava 10 minutos no máximo para chegar na escola. E aí naquele momento eu disse, eu vou trazer a escola do meu filho para essa aldeia. E eu lembro que quando eu construí a escola, as pessoas perguntavam, aqui vai ser o quê? Vai ser uma prefeitura? Porque eu estava colocando a janela mais cara da cidade. Eu estava colocando a melhor cerâmica, a melhor tinta, tinha ar-condicionado na sala. E eu disse, não, eu quero entregar para a comunidade o que o meu filho tem. Eu quero que esse garoto possa ir para a escola. E aí você falando disso, né, as pessoas se apaixonaram porque tem um nome, tem um CPF, né? Tem uma pessoa por trás disso. Tem crianças que andam, né, 7, 10 quilômetros para chegar na escola, uma escola que não tem merenda, que não tem o quê. Então, o Instituto Docker nasce desse problema, que é um problema real na vida daquelas crianças. Então, isso que a gente está falando, gente, é muito importante, porque... E é uma pergunta que eu sempre faço aos meus alunos. Eu quero desenvolver um projeto. É a necessidade da comunidade? Porque tem muita gente querendo fazer projetos porque tem habilidades. Eu quero ensinar violão porque eu sei tocar violão. As pessoas querem tocar violão? Já fez um formuláriozinho, saiu batendo em porta, perguntando quais são as necessidades. Tu acha que tem muita gente, você como professor, tem visto muito isso na sala de aula? Tenho. E eu vou te falar, para não parecer que eu só canto as vitórias. Em 2018, na Rede Fazer o Bem, inclusive com o Paz, nós organizamos uma ação de Dia das Mães na comunidade Intrapus, em Boa Viagem. Nós íamos levar corte de cabelo, massagem, unha, sim, um dia de beleza para as mulheres, que a gente inventou. Aqueles mutirões normal que a gente faz, né? 20 jovens bem intencionados, falando, poxa, como a gente pode fazer um Dia das Mães, ser algo diferente, não sei o quê, papapá. Chamamos o sinal para fazer lá. Um dia antes, a gente começou a mobilizar na quinta, né? A ação seria no sábado. Aí um dia antes, na sexta, o Thales me escreve. Seu amigo, preciso te ligar. Você falava assim, amigo, aquela voz grossa dele. Amigo. Pesado. Aí eu atendi, disse, oi Thales. Ele disse, olha, as mães estão dizendo que não vão amanhã. Nossa. Aí eu, Thales, como assim? Se não tem mãe... Não tem ação. Não tem ação. E aí já tinha cabeleireira, tinha manicure e tudo preparado. Todo mundo pronto pra fazer a diferença no dia da mãe. Thales, por quê? Eu disse, amigo, eu vou te ser sincero. Eu tenho muito isso, né? Eu vou ser sincero com você. Elas falaram que pra cortar e fazer cabelo, elas fazem em casa. Elas não querem ir.
Não foram. E eu tive que votar no conselho da gente fazer o bem e disse, olha, a ação vai ter que ser cancelada. Aí tinha líderes ficando chateados. Nossa, que desrespeito com a gente, não sei o quê. E o povo querendo voar do pescoço do Thales e aquela coisa toda. Mas não é o Thales, foi o Thales. Eu já prometi uma foto no Instagram na segunda-feira. Vamos lá. Aí eu falei, gente, aí depois a gente foi refletir, por que isso deu errado? Porque 20 pessoas muito bem intencionadas que quiseram fazer a diferença na vida das mães da comunidade. Mas ninguém perguntou para aquelas mães o que elas precisavam. Uau! Então, assim, são 8 anos e é o que eu digo, não é só coisa boa não, foram erros do processo. E aí há alguns tipos de necessidades que a gente vai entender. Existe a necessidade sentida. Isso é o que você falou aí. Você sentiu a necessidade. Aquela criança não tinha uma escola perto da casa dela. É um tipo de necessidade. Tem a necessidade ouvida, né, que parte desse processo da escuta. Você fazer esse processo da análise comunitária, né? É um outro processo de necessidade que você pode perceber ouvindo as pessoas, colhendo isso. Por quê? Na sentida você percebe. Exato. Entendeu? Nessa escuta, tem outro termo para isso. São quatro tipos de necessidades, né? Essa tem a sentida, tem dessa conversa individual, né? Vamos tentar arrumar um termo aí que fugiu da cabeça, vamos pensar essa necessidade ouvida, vamos fazer isso aí, né? Quando você senta para ouvir a comunidade, tem a necessidade normativa, que é quando a lei estabelece um padrão e você compara o que a lei diz com o que o contexto que essa criança está vivendo. Por exemplo, o artigo 227 vai dizer que criança é prioridade absoluta do Estado, da sociedade, que a criança precisa ter acesso à educação, saúde, né, esporte, todo aquele conjunto de direitos. Se a criança tem esse direito violado e você faz essa análise normativa, é uma forma de você fazer esse processo. Mas tudo isso precisa ser algo que você descobre a partir dessa relação com o seu beneficiário. Como toda criança tem direito à educação, né? Deveria estar na escola. Exatamente. Então, é obrigatório no Brasil. Há técnicas para isso. Há, por exemplo, formulários de avaliação social, né? Há pesquisas quantitativas que você pode fazer, isso é, você pode colher dados do município para saber como é a demanda daquele lugar específico. Até para devolver um direito, né? Uma comunidade tem um direito e ele não usufrui desse direito porque não tem conhecimento. Né? Exatamente. Então você pode ter acesso a fontes de dados quantitativos, que são disponibilizados aí com o IBGE, fontes públicas, ou você pode fazer uma análise mais qualitativa, isso é, você formular perguntas para você colher do seu beneficiário o que você quer entender. Né? Se, por exemplo, esse grupo está nos programas sociais, tem cadastro no CRAS, sabe? Está assistindo para algum programa governamental. Porque qual é o processo, Carlinhos? E aí acho que aí é um processo, uma linha interessante a gente pensar essa conexão do universo social com o setor público. Porque, às vezes, o terceiro setor ele está ali para cobrir uma lacuna do Estado, onde o Estado não chega. Onde o Estado não chega. Sabe? Então você tem um processo nesse sentido. Inclusive uma grande amiga minha, assistente social, quando eu estava começando a gente fazer o bem, ela disse, eu não concordo com isso. Eu disse, por quê? Porque você quer fazer o papel do Estado. E aí eu aprendi com um homem chamado Ariovaldo Ramos, uma coisa. Grande Ari. Eu falei com ele hoje, inclusive. Que haverá lacunas, que existe a responsabilidade de outros. É do Estado. Mas, enquanto o Estado não faz, as crianças não deixam de sofrer. As crianças não deixam de passar fome. As crianças não deixam de ter seu direito violado. Então, enquanto isso é necessidade quase que diária, né? Quase que diária. Então, eu não posso ficar olhando assim, Estado, você precisa fazer alguma coisa. A criança está com fome. Né? Nós distribuímos na Visão Mundial, acho que mais de 100 mil cestas básicas de 2020 para cá. Isso é, mais de 400 mil pessoas, na verdade, em benefícios diretos, são mais de 2 milhões de pessoas
e nós atendemos. Com benefício de cesta básica, kit de higiene, água, enfim, uma série de coisas. Porque não pode esperar somente que o Estado haja. Porém, como é que eu consigo pensar a minha ação trazendo o poder público para cumprir o seu papel? Exatamente. Vou dar um exemplo. A minha rua estava parecendo um rally. Os carros passavam arrancando o protetor de carro, aquela coisa toda. Ou fui tomar um café com o secretário de articulação social da cidade, que é meu amigo. Tomamos um café tudo. No outro dia, minha amiga falou, você vai encontrar ele? Eu falei, fui. Tomamos um café conversando. Meu amigo, foi vice-prefeito da cidade. Aí ele disse, por que você não fala com ele para ver essa rua? Eu disse, mas na verdade, eu ainda saí de casa com tanta velocidade. Tá com o carro todo arrebentado. Eu já para 3 vezes o protetor de carro que nem estava mais percebendo. Bati umas fotos e mandei para ele. Falei, olha a rua como tá. Eu queria dar uma atenção a essa situação, que meu carro já tá... Ó, o meu negócio aqui, a turma tá querendo já ir fazer um protesto aí na frente da prefeitura. Você precisa ver isso aqui. Resultado, agora, consertado toda a parte da rua já. Tá faltando só um outro pedaço. Porque para ele não tinha esse conhecimento desse problema. Então não adianta eu tapar. Eu tenho que chamar o poder público para isso. Ou como as pessoas daquele lugar não se incomodavam, não era prioridade. Reclama, mas não faz chegar lá o processo. Então a gente precisa pensar como é que a gente traz o Estado, né, para fazer o seu papel. A participação do povo é importante. Por isso é importante a gente fazer essa intersecção com o poder público, pensar o que é que nós fazemos enquanto pessoa do setor, mas enquanto também a gente tensiona o poder público para que ele cumpra o seu papel, que é constitucional, de garantir o bem-estar social. Então você age na solução diária do problema e também conscientiza as pessoas daquilo que elas devem cobrar. No Brasil, muitas pessoas não têm noção do qual é o papel de um vereador, de um prefeito, de um deputado estadual, enfim. Exatamente. Eu acho que o terceiro setor ele pode trazer essa conscientização das pessoas dos direitos, né? Exato. Nós estamos entrando, acho que no ano, um dos anos mais difíceis dos últimos 12 anos da política brasileira, né? Esse ano vai ser um ano muito difícil. E a gente precisa sempre trazer a lógica de que viver bem não é o resultado de uma linha ideológica. Viver bem é um direito social. Viver bem é um direito fundamental de um indivíduo brasileiro. A gente vai pensar que esse acesso ao emprego, à saúde, à educação, ao transporte, ao saneamento, à moradia, ao bem-estar social, à seguridade social, todo esse conjunto de direitos não é o produto de uma linha ideológica. É o produto da minha Constituição. Né? É o produto do meu estado mínimo de bem-estar que eu preciso viver. Se é para eu ser um ser humano, para viver com dignidade, eu tenho que ter acesso a esse conjunto de direitos. A gente precisa resgatar isso. É verdade. A nossa cidadania, né? Nossa preocupação cívica com o bem-estar social, com o bem comum nesse sentido. E lutar para que esses direitos sejam efetivados a partir do que é responsabilidade do município garantir, do Estado e da União, do governo federal garantir, cada um fazendo o seu papel dentro daquilo que lhe compete. É muito importante. Kes, tem uma galera me assistindo que está, inclusive, fazendo curso de gestão de projetos, captação de recursos comigo, uma galera que está começando. Quais são os conselhos que você deixaria hoje para quem está na comunidade, está se incomodando com alguma coisa e está pensando, poxa, eu poderia resolver esse problema. E essa pessoa está perdida, mas ela quer resolver esse problema. Eu sei que você veio de um setor muito técnico, mas eu gostaria que você fosse muito prático, né, nesse seu conselho, porque assim, se a gente falar de códigos e essas pessoas vão continuar. E existem 800 mil ONGs no Brasil, eu acredito, 700, 800 mil. Mas eu acho que tem mais de 1 milhão de pessoas na informalidade tentando resolver problemas. Dona Maria que faz pano de prato e vende o pano de prato para ajudar alguém a estudar, uma tia que põe uma mesa no terraço, que dá aula de reforço. Então tem uma galera que de uma forma ou de outra é resistência e está tentando fazer alguma coisa. Mas essa galera ainda não tem tração. Ainda tira do próprio bolso para fazer. Dá um conselho para essa galera aí, pô. Eu vou dar 3 conselhos. Eu tenho desenhado. Eu vou até anotar aqui, pô. Eu tenho desenhado, ó, que eu aprendi com uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço.
que é o Eduardo Nunes. Aprendi uma coisa que eu levo para minha vida. Eu tenho desenhado alguns rabiscos, algumas coisas da minha vida, assim, para eu pensar algumas coisas. Vou usar isso aqui, né? Isso aqui sabendo a coisa, né? Pensar o seguinte. Pensa que quando a gente quer criar projeto, a gente tem 3 caixas. Beleza? 3 caixinhas. 3 caixas, 3 conselhos. 3 caixas. Descubra o problema. Entenda o problema. Então, parta do porquê. Então, as crianças do bairro, sei lá, não têm sonhos de vida. Por quê? Você entender, fazer uma análise, um diagnóstico para entender o problema. Entenda onde é que você está entrando. Eu dei uma mentoria. Eu gravei um podcast ano passado e uma dos Estados Unidos me escreveu. Brasileira, me adicionou no Instagram. Aí mandou uma mensagem pra mim. Vi seu podcast, gostei, queria conversar com você. A gente conversou, marquei uma mentoria com ela. Uma mentoria, uma conversa, na verdade. E aí, tava em São Paulo, inclusive, disse, eu chego no meu hotel tal hora, a gente conversa. Aí, conversamos. Veio super empolgada com um monte de coisa. E eu com um bloquinho só, fazendo aquelas perguntas que você me faz na mentoria, né? Já aprendi a malícia já. O velho Quando eu terminei, eu falei assim, olha, você tem uma grande chance de começar um projeto e deixar pela metade. Aí ela disse, por quê? Eu falei, porque você afirmou que você é inconstante, que você tem facilidades a desistir de algumas coisas. Você não pode peguei algumas coisas que ela falou. Um problema primário, né? Aí eu falei, você precisa trabalhar isso aqui. Se você começar um projeto a todo jeito, nas primeiras dificuldades você vai deixar isso pra lá. Se você trabalhar isso aqui, você termina uma faculdade, seu casamento dura para sempre. Exato. Foi o que ela disse, eu vou estudar o tema. E eu conversei com ela agora, mês passado. Na semana do Natal, inclusive. Conversamos. Ela está estudando o tema. Ela está fazendo uma tese do mestrado dela no tema. Ela está se aprofundando no negócio. Enquanto ela está seguindo, está entendendo o universo. Quando ela for formular, ela vai formular algo a partir do que ela já entende, que ela estudou. Entende? Então ela vem querendo começar um projeto para agora. Calma, minha filha. Relaxa o coração. Como diria o pernambucano, fica peixe. Relaxa. Mudou o rumo. Tá entendendo por quê? Então entenda o porquê. Segundo ponto, pensa. Quem se preocupa com esse tema? Esse tema dialoga com quem? É o poder público? É a iniciativa privada? São os doadores? São pessoas físicas? Quem está preocupado com esse tema? E aí, por exemplo, tem um relatório do GIFE, GIFE, Relatório do Investimento Social Privado no Brasil, que eles apontam as áreas que mais têm financiamento, quem doa para aquelas áreas, os perfis de projetos apoiados, tem uma série de fatores que você pode procurar. Então pensa, quem se preocupa com esse tema? De um lado, quem precisa de ajuda. Do outro lado, quem se preocupa com esse tema. E aqui no meio, qual a solução esses beneficiários precisam. E não é a solução sentada aqui, 4 cabeças pensando, e aí, o que a gente vai fazer? Mas é colhendo daqui. Isso aqui me retroalimenta para cá. Da comunidade, né? Ouvindo. Então, ouvindo a necessidade, ouvindo os sonhos, ouvindo os anseios, eu penso na solução. Isso é uma metodologia chamada Design Thinking. Design Thinking. O Design Thinking ele tem 4 etapas. Ideação, prototipação. Eu adoro lembrar das coisas. Você está falando think em inglês, né? Isso. T-H-I-N-K. T-H-I-N-K-I-N-G. Design Thinking. Então, no Design Thinking são quatro etapas. É você idealizar, né, a partir da escuta, você desenhar a solução. Aliás, você ouvir, você idealizar, você prototipar e você testar. Então, são essas 4 fases. Então, a partir da escuta, eu começo a desenhar o que eu vou fazer. Então, nessas 3 caixinhas, qual é o problema? Qual é a necessidade? Do outro lado da caixinha, quem se preocupa com esse tema? E no meio qual é a minha solução?
O que é que eu posso ofertar de solução para esse tema? O que é que eu posso sentar e dizer para o prefeito Carlinhos Senegal, dizer assim, prefeito, tem uma solução para resolver esse problema dessa comunidade que está sofrendo assim, essa solução. É uma solução validada pela comunidade, construída com. É um detalhe importante no terceiro setor que a gente quer fazer para. Nós precisamos aprender a fazer com. Entende a diferença? Uhum. Eu não posso querer só fazer para o Senegal, mas é com o Senegal. Por exemplo, da escola, o Alex. O Alex Umbai, né? O Alex, ele tá lá, galera, está aqui no Brasil. Ele tá lá, isso é. Houve apropriação do Senegal, do Dorcas. Então isso. Tá lá, tá a acontecendo. A comunidade fez, né? Absorveu. Então tem muita gente querendo fazer para e esquece de fazer com. Rapaz, foi engraçado, porque tudo isso foi muito empírico, né? Eu fiz... Claro, eu tenho estudado muito a questão do colonialismo. E aprender sobre escravidão e sobre colonização ajuda muito a você não repetir esses padrões de colonização dentro do terceiro setor, que acontece muito, Sim. né? Não sei se você tem essa visão, mas, por exemplo, aquilo que você está falando, a gente vai resolver o problema de tal comunidade. Isso é muito colonizador. A gente resolve o problema. E normalmente são grupos de brancos resolvendo problemas de pretos, de negros de periferia. Ou seja, esse padrão colonial está se repetindo no terceiro setor. Ah, eles não têm sapatos. Ah, eles precisam disso. E nesse processo falta muita alteridade, né? Ou seja, as pessoas são solidárias, mas elas não têm alteridade, que dá ao outro o que o outro precisa. A gente não está se importando com o que as pessoas precisam, quando na verdade nem é dar, mas devolver a essas pessoas. Porque dentro de um Estado rico como o nosso Estado, as pessoas deveriam ter direitos iguais, né? E é o artigo 1 da Constituição, então a gente deveria ter direitos iguais. Então, feito você falou, né, do exemplo de Alex. A partir do momento que eu ponho um tijolo na escola, eu começo a pensar no empoderamento de alguém da comunidade. Porque se eu não penso nisso, a comunidade vai estar sempre olhando para um branco, para alguém de fora, né? Para um estrangeiro, como sempre foi feito, né? Alguém vem de fora dizer para a gente o que é certo e o que é errado. Exato. E foi engraçado porque no dia da inauguração, eu não percebi, mas eu inaugurei a escola. Foi tudo tão corrido, né? E eu fui para o Senegal só para inaugurar a escola. Normalmente se faz uma roupa numa ocasião como essa. Então eu deveria ter comprado um tecido especial, ter feito uma roupa. Tinha gente filmando. Estava o prefeito da cidade, estava o chefe da mesquita, né? Que é a igreja islâmica. Os líderes religiosos da religião local. E quando eu percebi, todo mundo chegou, eu estava todo suado, todo ferrado. E quando eu vi, eu disse, cadê Alex? E todo mundo, cadê Alex? O prefeito já está aqui, todo mundo está aqui. Tava muito calor. Quando eu vi, me sai Alex de um quarto todo bonito, de terno. E os senegaleses são muito bonitos, são muito elegantes, né? De terno, todo bonito. E alguém olha para mim e faz... Quem vai puxar a bandeira? A gente botou a placa e a bandeira do Senegal como uma forma de cortina para puxar, né? Para ter aquela frescura toda da inauguração. Quando ele diz quem vai puxar é o diretor, aí eu olho para mim, eu tô todo lascado. Aí eu olho para Alex e disse, não, o diretor é ele. E naquele momento eu me apago do processo. Naquele momento eu não me sinto mais necessário naquele lugar. E eu senti uma paz tão grande, porque naquele momento eu comecei a chorar, não pela conquista da escola, mas por eu ter ajudado a transformar a vida de alguém. Alex era um garoto que dormia no banco da igreja, sem perspectiva, sem sonho. E agora Alex é o diretor do Instituto Dorcas. Então, é muito importante esse repasse. E assim, praticamente hoje ninguém me conhece mais. Quem se inscreveu na escola não se inscreveu debaixo da minha diretoria, né? Na verdade, eu era o gestor do projeto.
A escola ficou pronta, o diretor é Alex. Então, o Alex é o cara que faz e desfaz, né? E é muito engraçado, cara, tu tá falando, tá vindo um filme na minha cabeça, cara. Que as pessoas começaram a ir lá se inscrever e uma vez uma pessoa, as mulheres estavam indo deixar currículo para ser professora. E uma menina me ligou e disse, olha, eu fui lá, você não tava, mas eu deixei com um porteiro o meu currículo. Alex... Não tinha nem escola direito. A escola nem tinha porteiro. Aí eu disse para a menina, Alex, ele é formalmente o tesoureiro da missão, no papel, né? Ele é o diretor adjunto, porque na verdade ele tem durante o ano a incumbência de escolher um diretor dentre as professoras, uma diretora mulher. Foi uma das coisas que no último estágio que eu deixei para ele aprender, a ele estabelecer liderança, né? E ele faz isso, eu dou a mentoria para ele. E aí, Alex, quando a menina ligou e disse, eu deixei com o porteiro, eu disse, olha, tu deixou com o diretor da escola. Ou seja, a comunidade tinha aquela visão ainda do que o estrangeiro é quem vem de fora, é quem tem autoridade, é quem resolve. E eu quebrei esse paradigma, me submetendo a Alex. Eu disse para ele, se você quer que um processo funcione, crie em grupo e se submeta a ele. Você é o diretor, então o que é que você quer que eu faça? O que é que você acha? Então foi um processo muito interessante, porque essa visão colonialista existe muito dentro dos projetos. Então isso que você está falando é muito importante. Sei que eu te cortei. Não, mas foi bom. Um parêntese gigante, né? Se aproxima mais, eu acho que... Mas esse é um exemplo prático do que a gente está conversando aqui. Exatamente. Por quê? É exatamente isso. É o exemplo de fazer na prática, entendeu? E de um case. E o que é interessante, isso que a gente está falando aqui parece uma coisa super simples, né? Diferenças é fazer com em vez de fazer para, não sei o quê. Existe um termo agora chamado organizações TIL, que são organizações que estão mudando o seu padrão. Nós sempre tivemos aquela linha de liderança hierárquica com os modelos militares, né? Exato. Da figura do patente alta, né? As cadeiras viradas, né? Isso a gente aprendeu muito na ditadura militar. Isso, a gente tem muito essa visão. O mundo mudou. O mundo mudou. A figura de líder hoje não é o cara que está na posição do gerente, do diretor. Cara, velho. Mas é o cara que está conseguindo fazer todo mundo trabalhar em conjunto. E o cara tá junto do processo, Tá né? lá. Ele não recebe o relatório no final do mês. Ele tá no meio ajudando. Cara, Isso é futuro. Caramba, você tá falando... Tudo isso é feito de forma muito intuitiva. Mas Alex me perguntou, onde vai ficar a sala do diretor? Eu disse, o diretor não tem sala. Tem a sala dos professores. E o diretor é um professor. Todo mundo fica junto. Ele disse, caramba, eu disse, entra aí, escreve aí, escritório do Facebook. Aonde vai estar Mark Zuckerberg? No meio do povo. E aí eu ensinei para ele esse conceito novo de gestão do processo. Exato. Porque se você não corrige, ele estava até me dizendo um dia desse, que ele começou a trabalhar correção do processo no pé do processo. Para não acumular erro e virar uma bola de neve, né? Isso. E ele estava dizendo, caramba, a gente não trabalha aqui assim. A gente tem um chefe, que é aquela visão bem colonial, um líder Que manda. Não pode ser questionado. Não pode ser questionado. Não, e ele ficou assim, tipo, eu cheguei para ele e disse, que cor vai ser a escola? Caramba, você escolhe. Eu disse, cara, vamos perguntar a todo mundo que cor vai ser a escola. O que vencer vai ser a cor da escola. E ele não estava acostumado com esse tipo de liderança, por conta da religião local que traz esse padrão de líder, né? E por conta da forma como o Senegal foi colonizado, né? Pessoas vindo de fora mandar no povo. Então a gente trabalhou muito e tudo isso veio com esse estudo do colonialismo, de quando esses padrões hereditários que o colonialismo criou e cria em países que tiveram escravidão. Exato. Esse modelo ainda muito
nesse primeiro mundo, né, dos grandes executivos, dos grandes chefes, dos grandes empresários, tem essa figura que é a liderança inquestionável, que é o máximo e tudo mais, aquela coisa que na religião é a figura do líder religioso, é o pastor, é o padre, O sacerdote, né? sabe, inquestionável. Mas o mundo mudou. E é interessante perceber que isso aqui é uma coisa super simples, mas isso é futuro. O CESA, o Centro de Estudos Avançados do Município, lançou uma pós agora sobre esse tema, Caramba. para ajudar gestores a pensar esse novo formato de organizações. Há um livro que eu li parte dele, chamado Organizações Exponenciais. Não lembro o autor agora. É um livro em capa azul. Ele vai falar exatamente sobre isso, essa mudança do paradigma. Que agora não é mais uma pirâmide, mas pensa agora que é uma coisa horizontal, é uma mesa. É isso aqui, é fazer sentado, todo mundo junto. Então, esse novo modelo de organização que está sendo discutido no setor privado, né, que parte do setor público também tem discutido, ainda num nível muito pequeno, ao meu ver, precisa chegar no terceiro setor. Eu não tenho um líder do projeto que entende tudo, que sabe de tudo. Mas a sabedoria ela é coletiva. É o cara que reúne as ideias, né? Exatamente. E aperta o botão, mas Sim. ele é o cara... Ouve. Imagina, na minha experiência, eu sempre tive desafios muito grandes. Imagina para mim, 22 anos, assumir a gerência de uma operação de um programa. Eu trabalhava com ações sociais que atendia, quando a gente atendia muito, era 100, 150 crianças. E eu vou assumir uma operação que tinha quase 4.000 crianças. Um orçamento gigante, sim, para mim, né, naquela época, para o que eu fazia, um orçamento que eu ficava, meu Deus, como é que eu vou usar isso aqui, como é que eu vou aplicar e adaptar esse universo que para mim era uma coisa muito surreal. Uhum. Eu trabalhava com R$200, não tinha folha de projeto para pagar, não tinha nada disso, vou para esse universo. E minha primeira liderança é marcada por um processo muito centralizador. Eu queria que tudo passasse por mim, porque eu queria garantir a qualidade. Então me sobrecarregava. Minha segunda liderança... E muitas das vezes comprometia a qualidade por estar sobrecarregado. A saúde mental comprometia uma série de fatores. Na minha segunda liderança, eu sentei com os meus pares que eu passei a liderar, que tinham 30 anos de casa. Sentei com eles e falei, o que é que vocês me recomendam? O que vocês acham que eu deveria fazer? E ouvi, sei 1h30, ouvindo e anotando. E uma coisa que eu criei foi me encontrar toda semana com toda a equipe, discutir o que deu certo, o que deu errado, o que a gente pode melhorar. Toda semana a gente tinha coisas boas a celebrar, pontos a corrigir. Todo mundo em conjunto, virtualmente, no meio de uma pandemia e fazendo esse processo. Todo mundo. Toda semana era uma festa. E toda semana tinha muita coisa boa para dizer um com o outro. Então todo mundo via o processo, o crescimento da equipe, dos resultados, de tudo. Então esse é um processo de gestão, essa é a liderança de futuro. E a gente, enquanto empreendedores sociais, precisa pensar o que é que se discute no mundo agora, de entender que a gente conversava das gerações. A nossa nova geração agora não é uma geração de líderes inquestionáveis, mas é de líderes que têm a capacidade de sentar e dizer assim, o que é que você pensa? Qual a tua opinião sobre isso? Aquilo que eu estava te dizendo na cozinha, né? Uma liderança que bebe 10 anos atrás de você, 10 anos acima de você, que está ouvindo a juventude, que quer resultado. Exato. Porque quem está preocupado em se manter no poder, em ser autoritário, não está focado em resultado. Focado em resultado está focado em ouvir, porque ele quer resolver problemas, né? Eu acho que é o que está faltando hoje, né? Exato. E enquanto o setor social ser o primeiro a mudar isso. Por quê? Porque tudo que eu crio aqui, nasce daqui. Sabe? Isso aqui não pode, eu não posso... vou criar uma solução. Quem está precisando disso aqui? Isso aqui. Quem acha que paga a conta? Acha esse ponto aqui? Não é do achismo. Mas é isso. E aí, com uma questão, que é um outro ouro. Hoje aqui está parecendo aqueles filmes do Pirata do Caribe. Cheio de ouro, Quem né? quer ganhar 1 milhão, né? Cheio de ouro aí. Mas um outro, a gente já falou aqui sobre o processo de fazer não só para, mas com. A gente conseguir entender as necessidades para que isso seja a fonte da criação de soluções de impacto. A gente já falou sobre
o porquê das pessoas doam no Brasil. Uhum. E esses 3 imperativos emocionais, que é a base de quem está doando no Brasil hoje. Então, a gente começa a pensar nesse sentido, sobre como conectar com o poder público, né? Uma retrospectiva do que a gente discutiu. Mas um outro ouro hoje, que aí é um pouco sobre métricas de impacto. Uhum. Dados. Você entra no Instagram, hoje eu falava sobre isso agora há pouco, né? Isso. Dados. Como você sabe que alguém é autoridade no tema hoje? Métricas são gatilhos? Não. São. Métricas hoje, elas são selos de autoridade. O que é isso? Quando a pessoa entra no Instagram, e isso é muito louco hoje, eu discuti isso semana passada. Antigamente, 10 anos atrás. Antigamente. 12 anos atrás, quem era alguém influente? Era alguém que aparecia na Globo. Na televisão, era. Sabe, Globo, Band, né? Não, eu tava conversando, pequeno parênteses, eu me encontrei com influencers muito famosos no sul de Portugal. Passei 4 dias com esse cara, foi um encontro de influenciadores, e eles estavam, eu vi a Globo chamando um dos caras para participar de um programa de Luciano Huck. E ele dizendo, não, porque não sei o que, ele meio que não querendo. E alguém olhou pra ele e fez, meu irmão, isso vai dar engajamento pro teu Instagram. Ele fez, dá nada, velho. Isso que nem dinheiro traz pra mim. Eu fiz essa reflexão, eu disse, meu Deus, a Globo não é mais nada na vida de ninguém, cara. Exato. Você pega um celular, você cria uma conta no TikTok, Viraliza. É o teu público. Então você vê influenciador. E pessoas que gostam de você. Gosta, cria afinidade. Não é aquelas pessoas que estão na frente da televisão dizendo, passa logo isso, porque eu quero ver a outra coisa que vai passar. Há um livro que eu li, que li em parte também. Não li, tem muitos livros que eu li pela metade. Assim. Eu li e falei assim, aprendi até aqui, legal. Tá bom. Eu Pagou o livro. Eu quero aprender mais, então tá bem. Que é o livro Como Conectar Pessoas de uma Geração Hiperconectada. Ele fala que hoje, se você quer criar coisas escaláveis, você precisa criar coisas dentro de um conceito que seja, ele chama de ACE. Acessível, customizável e expansível. O conceito ACE. Então isso você precisa criar coisas que vocês consigam dar a sua cara. O TikTok é um exemplo disso. Uhum. Então o que inclusive isso eu vi um vídeo seu hoje. Eu limpando a casa. Limpando a casa. Você tá entendendo a malícia, Tava né? deitando, aí eu disse assim, olha que tá no TikTok agora. Exatamente. Você se conecta com pessoas através de alguma coisa que você faz que não tem nada a ver com o seu setor e você traz essa pessoa para perto. Pra cá. Entende? Então você precisa fazer esse processo. Exatamente. Aí qual é a questão? Antigamente a gente tinha esse conceito, hoje em dia não. Então, quando você entra no Instagram e você vê 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas, isso é um sinal de autoridade no tempo. Então, isso está falando no universo de influenciadores. No universo de impacto social, qual é o problema que nós temos? Isso é uma necessidade, para mim, sentida. Porque eu percebo isso nas aulas que eu dou, né, nas conversas com empreendedores sociais. As pessoas sabem falar sobre o que fazem, sabem contar histórias belíssimas. Apresente os seus resultados. Não tem. Aí 3 fotos, uma assim, uma de cabeça para baixo e uma diagonal. Não tem a experiência. Não tem. Hoje, nós precisamos gerenciar a partir de dados. Dados de beneficiários, dados de acesso, dados de impacto. Sobre isso. Quando você entrega, por exemplo, uma cesta básica, você não está dando uma cesta. Quantas pessoas estão comendo com aquela cesta? Impacto direto. Sabe? Quantas refeições você está garantindo? Quando você entrega uma cesta básica, quantas refeições aquilo garante? Sei lá, vamos dizer que dê aí 50 refeições na cesta básica, você entregou 100. Exato. 100 refeições diárias. Entendeu? Então quer dizer que você entregou no mês, garantindo no mês 5.000 refeições. Vamos dar um exemplo assim. Quantas pessoas... Isso é uma métrica importante, né? Quantas pessoas estão naquela casa ali que você atendeu?
sei lá, vamos dizer que nessas 100 tem aí 500 pessoas. Então, pô, quer dizer que você entregou 100 cestas, você beneficiou 500 pessoas e você garantiu 5.000 refeições. Entende? Então a gente precisa pensar como a gente consolida os nossos dados para poder garantir que a gente consegue mostrar o que nós fazemos. E o investidor, o doador... E mostrar o que a pessoa está fazendo, né? Exato. Porque nós somos pontes, né? Exato. Pegamos o dinheiro e... Isso, e assim, hoje o que acontece? Essa ideia do gatilho, de você capturar. Hoje em dia, só a foto não captura. Porque há um movimento da internet de você mudar as coisas para o vídeo. Sabe? Que é o que você está fazendo. Você posta muito mais vídeo do que fotos na internet. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque o vídeo comunica mais. A gente sabia disso há 7 anos atrás. Nós sabíamos que o mercado iria virar para o vídeo. Exatamente. Nós sabíamos disso 7 anos atrás. Muita gente começou a mudar, começou a se adaptar. Tem gente que não se adaptou ainda. Tem organização que não conseguiu nem entrar na foto ainda. Você entra no Instagram da organização, não tem nada. Eu tenho dado mentoria a algumas organizações extremamente relevantes e tem dificuldade ainda nessa área. Meu irmão, eu visitei um hospital hoje, a minha mãe está internada, né, fez uma cirurgia. Eu fui no banheiro do hospital, horrível. É um hospital filantrópico, aqui de Recife, né? Hospital do Câncer. O banheiro horrível. Eu fiquei pensando, meu Deus, me contrate. Como é que você tem um hospital extremamente relevante a nível de Brasil e o banheiro está todo quebrado? E você não tem recurso para transformar esse banheiro num banheiro de hotel. Então, isso não é um problema de pessoas pequenas somente, não, de organizações gigantes. Grandes. Que não sabem apresentar métrica, não sabe, outra coisa, não sabe comunicar com a juventude. Assim, o problema da comunicação ele é muito sério hoje no terceiro setor. Nós temos que comunicar o que nós fazemos, a nossa causa, o nosso impacto. E a gente quer que o dinheiro caia de alguma forma. Eu lembro de uma vez, de um atendimento, uma consultoria, um projeto, eles falando assim, nossos doadores estão parando de doar, não sei o quê, da plataforma deles assim, eu olhei, procurei assim, eu falei, vocês mandaram, qual foi quando vocês mandaram uma newsletter pelo doador de vocês? Eles, a gente nunca mandou não. Caraca, velho. Fechei o computador assim. Eu comunico todos os dias com os meus doadores. Fechei o computador, disse, toma, de volta. Não precisei mais não. Eu falei, pessoal, vamos lá. Eu vou ser consultor das coisas que você fala o que você quer. Você joga, tem que ouvir, entendeu? Então fica calado. Eu falei, fechei o computador, eu falei, toma de volta. Resolvi o problema, tô indo embora pra casa. Eu pensei, como assim você resolveu? Eu falei assim, bom, vocês acham que o doador vai ficar mandando dinheiro pra vocês porque são bonitinhos, né? Uma coisinha fofinha aqui, eu vou mandar dinheiro pra ele. Os caras não duram quanto tempo? Um ano e pouco. Eu falei, doaram muito ainda, tinha cancelado com menos tempo. Mas você dizia, eu digo. Porque como é que você tem alguém doando há mais de um ano pra você e você não dá uma satisfação nesse cara? Esse cara não recebeu uma camisa, uma xícara. Nada, eles não faziam nada. Aí me chamaram pra perguntar, por que você acha que a nossa doação tá caindo? Pelo amor de Deus, meu Pelo amor de Deus. Ajuda Deus. Esse negócio aí. Manda uma carta, manda uma foto, diz alguma coisa. Não, e pior que assim, o pessoal tá trabalhando. A causa é nobre. Cara. Mas existe uma coisa, por exemplo, eu ouvi uma coisa absurda de uma das maiores organizações de missões do Brasil. Vão se ferrar, vocês vão ter que adivinhar qual é. Eu não vou dizer o nome porque eu não quero comprometer. Eu conheço o diretor, conheço pessoas dessa organização. Mas começou o Covid e a primeira coisa que fizeram, cortaram a doação dos missionários. Absurdo, né? 40% do que os missionários recebiam. E antes do Covid eu tinha ouvido que eles tinham cortado o Ministério de Comunicação, que se comunicava. Eu disse, calma. Não tem aquela música, para tudo. Cara, eu disse, como é que é a história? Então, esse tipo de gestor da época de Taylor, tá ligado? Tem que ser demitido urgente.
Quando o meu dinheiro diminui, eu invisto mais em comunicação. Exato. Quando eu vejo uma onda se armando, que vai me trazer problemas financeiros, cara, eu investi em comunicação. Caramba, eu acho que eu investi no último ano em comunicação mais de 30 mil reais. Isso fazendo uma conta burra. Eu sou uma organização extremamente pequena. Só que eu arrecadei R$1 milhão para construir uma escola. Então, assim, as pessoas não têm um celular de qualidade, as pessoas não têm um drone. Eu comprei um drone para fazer imagens aéreas. Eu aprendi a pilotar um drone. Que não tinha que pilotar sem drone, eu aprendi a pilotar, ligando para os meus amigos filmmakers, dando uma aula ali pelo celular, aprendi. Por quê? Eu preciso mostrar para os meus doadores. E quando eles viram a escola de cima, eles disseram, mentira. Tudo isso que tu mostrava de baixo, assim, na câmera cortada, aquele monstro, é isso. E você vê que na escola ela tá no meio, sim, de um terreno amplo ali, e é a escola toda ali. Cara, e quando eu subi o drone, assim... Era você que pilotou aquilo ali? Eu pilotei. É sério? Todos os voos que eu tenho de drone foi eu que pilotei. Eu vi o vídeo, a musiquinha lá. Isso. Eu achei que você tinha contratado alguém pra fazer aquilo ali. Eu sabia que tinha sido você. Não. Eu aprendi, eu comprei o drone, comprei uma câmera GoPro, comprei uma câmera da Canon e eu aprendi. Porque não tinha como levar uma pessoa no período do Covid, os aeroportos estavam fechados e eu queria alavancar a doação. E eu disse, não, eu vou aprender. Eu imagino o povo lá, você com o drone lá. Não, o drone caiu, o drone bateu no baobá, o drone... A turma tudo dentro da coisa assim, no lugar coberto, assim, eu que boto meu pescoço aí fora. Não, com esse drone aí. Não, e tinha as crianças nunca tinham visto, né? A não ser pássaros, né? Mas eles adoraram ver um objeto voando, eu pude parar e explicar o que era. Aí você saiu no jornal, seu negócio lá. Objeto não identificado e tal. Mas eu aprendi assim, vendo vídeo na internet. Ou seja, você precisa dar seu jeito. Você precisa mostrar. Uma das coisas também que eu fiz foi o stories, né? O uso dos stories. Eu mostro em tempo real que eu estou fazendo. Exato. E aí, quais são os ouros desse processo? Se você pudesse pensar em dicas. Vamos lá. Primeiro ponto, e é onde eu volto a criar confusão. O que é que você tem? Sabe? O que é que você tem? Você tem um negócio de impacto? Porque negócio tem uma linha de métrica. Você tem um projeto, você tem um programa, você tem uma organização, você tem o quê? Você entendeu? O que é você? Exato. Primeiro ponto. Entendendo o que é que você é, sua identidade, o que é que você faz? Uhum. Beleza? Então vamos pensar as etapas. O que é que eu sou enquanto empreendedor? Ok. Se eu sou isso, eu faço isso aqui. Só tenho cuidado com o microfone. Assim. Ok. E aí é o seguinte, se eu sou isso e faço isso, quais são os indicadores que eu preciso medir? Que é um ponto que ninguém fala. Ninguém fala, é verdade. Quais são os indicadores da minha organização? Quais indicadores... E aí qual uma questão que eu digo muito nas minhas aulas. Não adianta você criar 40 indicadores como se fosse te dar autoridade a alguma coisa. Mas quais indicadores evidenciam a minha capacidade de influenciar na vida dos meus beneficiários? Que geram identificação também, né? Tipo assim, o que é que eu posso fazer que eu digo, se eu mensurar isso aqui, eu consigo mostrar minha relevância. Aperta o gatilho na cabeça do cara. Entendeu? Então, por exemplo, vamos dizer que eu sou uma organização que quer melhorar a educação no Ibura. Dá um exemplo. Ibura é uma comunidade aqui do Recife, Aqui do Recife, né? A maior comunidade do Recife. Há um tempo atrás, uns 3 anos atrás, num relatório do Unicef, o Ibura tinha o dobro da média municipal de Recife de adolescentes grávidas. O Recife tinha, acho que será, 6% de adolescentes grávidos. Meninas que engravidavam na adolescência, o Ibura tinha 12%. Vamos dizer que eu sou uma organização que quer prevenir a gravidez na adolescência no Ibura. Como é que eu faço isso? Eu distribuo, preservativo para as meninas acima de 18 anos, porque vale lembrar que também o sexo, até uma determinada idade, é abuso de vulnerável. É. Então, passivo de cadeia, né? Passivo de cadeia.
Então, sei lá, eu quero, sei lá, não na Conscientização na adolescência, escola, né? mas eu quero, sei lá, pegar ali ele de 18 aos 20 anos, vou prevenir nessa faixa etária, que é a faixa etária que o pessoal está saindo da escola para a faculdade. Exato. Ou fazer essa distribuição, um exemplo. Não vou trabalhar prevenção na escola. Vou trabalhar a capacidade dos pais falarem sobre esse tema, que os pais não falam sobre sexualidade. É tabu Então, eu ainda, tenho né? duas linhas aqui. Eu trabalho a conscientização dos pais, para poder falar sobre o tema. E eu trabalho a conscientização direto com os jovens, adolescentes e jovens. Ok, tenho duas linhas. O que é que eu posso medir aqui? Dica. Quantos pais eu atendo por mês? Quantas palestras eu dei? Quantas horas de formação eu dei? Quantas escolas eu levei essa iniciativa? Quantos adolescentes foram atendidos? Quantas meninas entenderam sobre esse processo? Quando eu pego isso, eu consolido esses dados, essas métricas, eu digo, olha, tem uma iniciativa, nós temos um bairro aqui em Recife que tem o dobro da média de gravidez precoce entre adolescência e juventude. Isso gera esse tipo de problema. Nós criamos um projeto para levar ações de conscientização para as escolas. Aqui eu tenho os meus indicadores. Nessa linha eu atendi tantas pessoas assim, assim, assim. Nessa outra linha assim, assim, assim. Se você quer doar, você pode fazer dessa forma. Um slidezinho bonitinho, como diz meu chefe. 3, 4 páginas. Você fechou um case, cara. Entrou, você vende isso aqui, olha. Problema, solução, quem quer doar. Ou num vídeo de 60 segundos, né? Um vídeo de 60 Eu lancei um vídeo essa semana. Eu fiz um vídeo de agradecimento para fechar um ano e eu faço um vídeo de desafio, né? O de agradecimento a gente fala sobre o que a gente fez agradecendo, e o do desafio eu falo sobre o que a gente fez e sobre o que a gente quer fazer. Mas existe uma coisa que eu trago que é bem legal, que é... Existem pessoas que fazem unha, pintam unha e dão uma unha, R$30, R$50 por mês. Um valor bem simbólico, mas para mim muito top. Eu gosto de doadores pequenos, de valores pequenos. Mas eu faço na minha informativa, no meu vídeo informativo, essa pessoa ela sente que com R$50 ela construiu uma escola. É engraçado isso. A escola custou mais de R$1 milhão, logicamente, com participação de muita gente. Mas aquela pessoa que dá R$50, e eu sempre respondo as minhas mensagens na internet, seja bem-vindo à equipe Dorcas. Ou seja, o cara não é um doador distante, ele faz parte desse impacto. Ou seja, se Maria estudou esse ano, foi porque Severina fez uma unha e doou uma pizza. Enfim, essa conexão é muito importante, você trazer histórias das pessoas. Isso, e quando você lembra que a primeira razão para as pessoas doarem no Brasil, pessoas físicas, é se sentir bem, então eu preciso pensar o que é que eu comunico para essa pessoa. Então, quando a gente fala sobre dados, sobre isso, outra dica é isso, eu preciso consolidar isso, entender quais indicadores eu preciso ter, quais métricas, como é que isso evidencia a minha relevância. Aí eu preciso pensar, quando eu vou medir isso? Quais são as minhas fontes que eu vou fazer esse processo? Então eu organizo isso, a minha fonte de coleta de dados para gerar as minhas métricas. Então esse é um processo vital para qualquer organização. Pensa que aqui a gente organizou um case, né? De 4 ou 5 páginas. Problema, solução, impacto, 2 linhas de impacto e um slide de como você doa. E um 6 de agradecimento. Uma fotozinha. 6 slides é o suficiente. O que está certo para ter uma foto na capa e uma foto no final. Exatamente. Bonitinho. 7 slides, você apresenta problema, solução, impacto e como ajudar. 7 slides, considerando que 2 são fotos. O que acontece? Tem uma coisa simples. Não adianta eu chegar e dizer assim, Carlinhos, eu queria que você doasse. Isso porque, veja bem, em 2012, teve uma líder comunitária, Maria Severina das Graças da Costa Pereira Neto, e começa a falar. Com 2 minutos eu perco você. Exatamente. Aí fala, não adianta.
7 slides, 2 de fotos, 5. Problema, solução, impacto, como ajudar, 5. Coisa simples, sucinta, direto. Apresentação de bolso. Exatamente. Sento, 3 minutinhos apresento, resolvo o problema. Então, quem não consegue adaptar, trazer essa comunicação desse impacto para essa linha sucinta, não funciona. Não vai conseguir captar. Então, é outra dica. As pessoas precisam aprender a organizar isso. Não adianta andar com um projeto de 16 páginas. Ninguém lê. Eu participei como avaliador de uma banca de projetos sociais do Brasil em 2020. Avaliei 120, 130 projetos. Tinha projeto que eu lia, terminava a hora e dizia, nossa, me arrependi de ter lido esse negócio aqui. Devolve meu tempo. Nada com nada. Devolve meu tempo. Nada com nada. Então, se você falar com grandes financiadores, com financiadores estratégicos, se você falar com uma pessoa, você precisa falar de maneira estratégica. É o que eu penso. Você tem que ter um pitch de 30 segundos, de 60 segundos, de 5 minutos. Saber o time das pessoas. Até porque o tempo é muito precioso. Respeitar o tempo das pessoas. Isso. Que é uma das coisas que na internet você não tem pra onde correr. O Instagram diz, olha, no feed é 1 minuto. Exato. Se você continuar falando, vai cair. Vai pra outra linha, entendeu? E aí você perde o cara. Exato. E aí, por exemplo, eu acho que é um ato de respeito, sabe? É, a gente é um ato de zelar isso. Às vezes, por exemplo, alguém me liga, queria conversar com você sobre um projeto social. Tem um problema, cara, em sentar, conversar. Não tem um problema nisso. Mas sabe, tem conversa assim que nos primeiros 30 segundos eu sei que vai... Ai, cara, tem hora que eu tô no meio de uma coisa assim, sabe? Tipo assim... É engraçado, eu recebi uma ligação um dia, 10h30 da noite. Aí eu olhei o número assim, disse, não vou atender nada. Eu não atendo número desconhecido. Primeiramente. Eu não atendo gente depois de 9 da noite. Na verdade, depois das 7 já é difícil eu atender. Aí, quanto mais tarde, pior. Aí, recusei e mandou mensagem no WhatsApp. Olha, eu queria conversar com você, não sei o que. Eu falei, quem é? Primeiramente. Não, falando de tal, não sei o que. Eu disse, tá certo. É algo urgente? Não, não é urgente não. Não sei o que. Eu falei, a gente podia conversar amanhã? Pode sim, não sei o que. Não era nada urgente. Não era nada urgente. Tipo assim, era uma coisa que podia guardar para outro dia. E a pessoa me ligou 10h30 da noite. Sem me conhecer, sem nada. Não mais do que podia estar dormindo. Podia me acordar. O que você poderia achar simplesmente inconveniente não atender. Muito inconveniente, sabe? Então, assim, você ter esse cuidado com o tempo das pessoas. Respeitar o tempo. Não posso querer que a pessoa pare para me ouvir 1 hora. Não, mas como é que você apresenta isso? E se você quer sobreviver nesse universo, use os dados a seu favor. Exatamente. Organize os dados para que lhe favoreça, mostre o impacto, a sua relevância, a sua transformação. Né? Consiga mostrar isso. Por quê? Boa vontade não convence o financiador. Histórias bonitas não convencem financiadores. Evidência de impacto, que a gente já chama de accountability, né? Na gestão de projetos. Isso é, você fazer o que você diz que você faz, isso atrai doador. Isso convence. Mas só história bonita, só foto bonita, isso não convence. E isso é uma coisa muito dura que eu digo em algumas aulas. Assim, não adianta você vir só com história bonita, com foto bonita, mas você precisa evidenciar a relevância do que você faz. Se você não evidencia, as pessoas não vão doar. Você pode conseguir 5 doadores, 10 doadores. Se você quer falar de alta escala, você não vai conseguir fazer isso. Você precisa ter credibilidade. E a credibilidade se dá por meio dos números que você apresenta. Números reais, números verdadeiros. Eu tenho um colega no trabalho que a gente tem uma relação de muita confiança, assim. Eu digo, Dan, eu preciso de um relatório disso. Aí ele gera para mim os dados, certinho, tudo bonitinho. Subo numa apresentaçãozinha, tudo. Já no esquema. Eu mando para quem for. Eu mando para o presidente do Conselho Internacional. Porque eu sei que o Dan, tudo que ele faz para mim, ele tem uma base organizada. Zelo. Quem foi assim. A gente fez um kit digital que a gente atendeu, enviou para... Teve um alcance de 200 mil pessoas. 196 mil. Organizado de maneira digital. O Dan tem uma base de dados organizada, tudo certo. Se alguém perguntar qual a fonte disso aqui, o Dan tem a planilha. Qual a fonte dessa informação? O Dan tem uma planilha. É fantástico.
Vou até mandar pra você. Eu falei você no podcast, elogiei você. Olha aí, Dan. Tá Um abraço, hein? esse velho. Um abraço. Dá honra a quem tem honra, fantástico, né? Fantástico, fantástico, fantástico. Então, assim, a gente precisa aprender a fazer isso enquanto gestores sociais. E uma coisa que eu tenho percebido é que, às vezes, pessoas querem captar recursos e existe um coitadismo muito grande. Eu percebi, e todo mundo sabe, eu sou um ex-empresário, minha mulher era gerente de um banco público no Brasil, e eu era um cara de classe média, não era rico, mas um cara de classe média, investia na bolsa, tinha conhecimentos na área da economia, enfim. E quando a gente vira missionário, quando a gente vai para o terceiro setor, parece que a gente tem que ficar pobre e esquecer tudo que a gente aprendeu. E em alguns lugares do terceiro setor, de fato, existe muita gente pobre sem conhecimento, mas parece que as pessoas têm medo de se vestir bem, de se apresentar bem, como se as pessoas fossem deixar de doar porque você se apresenta bem, por exemplo, se veste bem ou tem um celular bacana. Eu acho que no terceiro setor não tem mais esse espaço, né? Eu já fui para uma apresentação onde, no momento da apresentação, acho que tu estava até lá. Enfim, tu foi para aquele evento que eu estava com o Paulo Capelletti, não, na igreja de Coqueiral? Sim, estava lá. Você lembra daquela orquestra que tocou? Lembro. Não quero saber nem o nome, não vou dizer o nome. Mas o cara começou apresentando. As crianças não têm os instrumentos. E a orquestra tocou divinamente. Não tem os instrumentos. Então, assim, gente, eu vou dizer uma coisa pra você. Ninguém quer investir em derrotado, velho. Então, levante a sua cabeça, né? Eu lembro como se fosse hoje. Eu fui visitar um investidor lá em Curitiba. O cara era médico, muita grana. E assim, eu não quero nem saber se ele vai doar ou não. Eu fui visitar ele. E quando a gente chegou na mesa, a gente comendo, ele fazendo só pergunta assim: economia, política no Senegal, casca de banana. E chegou um momento que a gente falou sobre bolsa. E eu comecei a fazer uma análise da Bolsa de Valores do Brasil. Falei sobre falei sobre ferro, falei sobre petróleo, sobre o cenário internacional, e ele ficou abestalhado, assim, disse, cara, tipo, não é pra você estar sabendo disso. E, assim, isso virou uma amizade entre eu e ele, e, assim, normalmente a gente pensa, não, eu não posso falar sobre esse tipo de coisas, eu acho que é muito importante você entender que pessoas querem investir em você porque elas se identificam, tanto como pobres como ricas. E quem investe muito dinheiro quer entender em você que você sabe o que vai fazer com aquele dinheiro. E que aquilo não é muito dinheiro para você também. Porque tem muita gente que talvez esteja olhando para você dizendo, vou doar 100 mil. Mas, pô, esse cara é um pobre lascado. Olha como ele se veste. Olha como ele se apresenta. E eu tenho visto muito na fala das pessoas do terceiro setor essa coisa, não, me ajuda. As pessoas... Uma coisa que eu faço muito, e isso eu faço muito bem, é falar sobre as riquezas do Senegal. Pô, favela não é só pobreza. A África não é só pobreza. Tem muita riqueza, né? Ela é muito explorada, né, pelos europeus, mas tem muita riqueza. Então eu acho também que falta essa visão da gente do que é bom, de falar de coisas boas, de falar da riqueza do país, do povo onde a gente trabalha. E isso foi uma das coisas que chamou muita atenção das pessoas que estavam me visitando. E na hora que eu apresento um projeto, eu vejo que isso é muito relevante. Os pobres se identificam e doam. Os ricos também se identificam e doam com você. Eu acho que falta muito a gente gerar identificação com pessoas que têm muito dinheiro para doar. Porque a gente está sempre naquele lugar de eu estou querendo ajudar, a gente não tem, a gente é pobre. Eu recebi R$500 mil de uma instituição chinesa de Hong Kong para construir a escola. E essa mulher, ela chegou lá para me visitar. Eu não falo cantonês, que é a língua dela, então chegou uma pessoa para traduzir, uma chinesa, uma amiga minha. E ela disse, se você não receber o recurso, como é que você vai fazer a escola?
Vê a pergunta da mulher. A gente tinha um negócio de codornas que faturava 4.000, 4.500 reais por mês. E minha galerinha do Instagram que doava naquele esqueminha de pouquinho em pouquinho, mas muita gente, a gente tem uma quantidade legal por mês. E aí ela disse, como é que você vai fazer a escola? Porque faltava um número expressivo. E o que foi que eu fiz? Eu peguei a escola, dividi em blocos. Ou seja, a escola funcionava com a parte 1 da primeira etapa. Eram os módulos de Banheiro e 2 salas. Eu botava 2 bicos de luz, 2 portas, tinha aula. E os módulos... Então eu tive esse cuidado de fracionar o projeto em pequenas partes para poder eu levantar recurso enquanto eu dava aula, que também fazia parte de uma estratégia, né? Sim. Você não esperou ter o projeto todo pronto para poder começar. É uma estratégia assim infalível. Levante recurso enquanto você faz. Isso é muito mais atraente. É o provérbio africano, inclusive. Reza enquanto trabalha. Enquanto trabalha. Eu sei até recitar ele na língua senegalesa. Yala Yala Bai Satoli. Que diga Deus, 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 mas trabalhe. Reza enquanto trabalha. Então assim, o que aconteceu? Ela disse, como é que você vai fazer? Eu disse, eu vou ter que vender muito ovo de codorna. Foi a minha resposta. Mas eu vou terminar com você ou sem você. 500 mil a mulher botou na conta. E a gente terminou a escola. Então, assim, é sobre tudo isso que a gente está falando essa noite. Sobre autoridade. E eu sempre dizia isso a Alex. A autoridade não tem nada a ver com ser autoritário. Aparentemente parece, mas não é a mesma palavra. Ser autoridade naquilo que você faz, aprender, estudar. Eu sempre digo, quando eu não estou fazendo nada, eu estou fazendo prospecção. Pensando no futuro. Quanto custa? Porque você precisa ter a resposta na ponta da língua. E deixa eu te falar, isso que você fala é estou lendo um livro agora, 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. A primeira regra que ele fala é ombros eretos e costas para trás. Peito de pombo. Né? Foi o peito de pombo. Ele fala isso, ele diz que Deixa eu lembrar do nome, rapaz. Eu tenho uma questão, tem coisa que você vê, eu leio uns termos, uns conceitos, umas coisas assim, né? Eu esqueço às vezes o nome guardanapo. Eu já esqueci numa conversa, guardanapo. Me dá isso aí. O quê? Esse negócio branco aí, pessoal. Guardanapo? Porque eu achei seu nome. Você vê o nível, assim. Para algumas coisas, normalmente, bem... Mas, se eu não me engano, ele falava das lagostas. Não é lagostas, não. Que fica lá no fundo do oceano. Vou tentar lembrar aqui agora. Não é lagosta, não. Mas aquele... Vou tentar passar aquele animal que tem as garras, assim, que ficam no fundo do oceano. Aquelas lagostas que tem as garras. É lagosta aquele ali? É porque tem 2 tipos de lagosta, não sei o nome, mas é uma grandona que tem uma patona de uma caranguejo. Patola, isso é lagosta, né? Isso. São lagostas, né? Aí ele fala o seguinte, que a lagosta, quando ela... Acho que é a lagosta mesmo, fica bem no fundo do oceano, ela, quando encontra uma opositora, a lagosta, ela ocupa meio que um território, né? Exato. É o lugar que ela fica para comer, para se proteger, tá ali. Quando outra lagosta se aproxima, ela vai lutar. Exato. A outra, ela pode ser até maior do que ela, mas ela vai fazer todo o movimento para fazer ela fugir, espantar ela, entendeu? Então ela tem a postura, diz assim, olha, aqui é meu território, não vem pra cá não. Ela pode ser mais frágil, mas ela vai pra cima, ela vai assustar, ela vai de alguma forma tentar demarcar o território, né? Isso aqui é meu. Isso aqui é meu, entendeu? É a postura que ela vai ter. E aí o Jordan fala que a gente precisa ter isso na nossa vida. Por quê? Porque ela vai fazer o exemplo da conquista, né? Exato. Quando você sai pra conquistar, você não sai. Me dá um beijo. Pelo amor de Deus, estou precisando. Na minha mão, não, você sai lá bem, bonito, cheiroso, você cria uma imagem. Águia. Sabe? Que você, não. Segurança. Então, assim, pô, quer perder 80 quilos. A oportunidade é sua. A oportunidade, ó.
fulano me olhou. Então, você cria essa postura. Ele fala que a conquista vai muito nisso. Então, ele fala, você precisa ter postura na sua vida, é a primeira regra. Isso é, viva, né, de maneira que as pessoas olhem para você e percebam algo bom em você. No terceiro setor, isso que você fala é importante, nós não somos coitadinhos pedindo ajuda na porta do povo. Nós estamos resolvendo problemas sociais do país, Do mundo. do mundo. Nós estamos comprometidos com as pessoas mais pobres. Nós estamos gerando histórias de transformação. Eu achei engraçado as Olimpíadas de 2018, 2016, não lembro, que muitos atletas brasileiros eram oriundos de projetos sociais. Olha, Eu vi isso. olha, os projetos sociais da periferia estão gerando atletas ganhadores de medalhas olímpicas. Então, assim, a gente precisa ter essa postura. Olha, Fora que reduz criminalidade, reduz outros... Então, uma dica que eu dou para os empreendedores é estude sobre valor compartilhado. Shared value. Esse é um conceito empresarial. Isso é, quando uma empresa investe socialmente, não é porque a empresa é boazinha. Existe um valor compartilhado. Porque, por exemplo, alguns shoppings investem em institutos do seu entorno, focado em jovens, focado em adolescentes. Porque sabe que se ele trabalha na prevenção, ele evita que esse jovem caia na criminalidade. O entorno é mais seguro. O entorno pode ser visitado. Ele vai ter mão de obra para trabalhar no shopping, né? Então você precisa pensar, para o empresariado, como é que eu falo desse valor compartilhado? Para o governo, como é que eu vou falar sobre isso? Por exemplo, eu tenho estudado recentemente o MIROSC, né, que é um marco regulatório do terceiro setor. E tenho visto sobre temas que eu nunca estudei na minha vida. Administração paraestatal. Nunca imaginei pensar sobre isso, mas existem categorias de organizações sociais, OS, que são organizações formadas pelo Estado e pela sociedade civil. Isso é uma entidade quase do Estado. Então você pode criar uma solução que isso vem ser incorporado em um programa de governo. Então, peraí, seu prefeito Carlos Senegal, você precisa de mim. Eu estou aqui pedindo ajudinha na sua porta, dizendo assim, olha, para o seu mandato ser bem sucedido, eu tenho uma solução aqui que pode te ajudar. Exatamente. Então é essa postura, nós estamos criando soluções. Eu gosto desse conceito do empreendedor. O empreendedor é aquele que cria soluções que transformam problemas em soluções. Problemas e soluções. Então, como a gente consegue fazer isso agora? Se eu chego lá, o que é que você é? Não sei o que eu sou, não sei o que eu faço, não sei o que eu... Você não tem autoridade, não tem. Você não tem autoridade, as pessoas não querem botar dinheiro na sua mão. Sabe? Então, assim... Levanta essa cabeça. Sabe? É postura da gostra, É. entendeu? Bota a garra pra cima, vai pra cima, entendeu? Fala o que você tá fazendo. Não chega. Eu tive uma reunião, deixa eu pensar como eu vou falar isso aqui, porque isso é... O pessoa é meu amigo. Ele me apresentou uma pessoa super bem intencionada. E essa pessoa achou que eu ia chegar lá assim, com coitadinho, não sei o quê. Sentei, conversei com ele, olho no olho, achando, sei lá, que eu ia chegar pedindo ajuda pra ele, não sei o que ele achou. Uhum. Cheguei, conversei, ele... o que é que você precisa de ajuda? Eu falei, eu queria saber, eu tenho a mesma pergunta, como é que eu posso ajudar? Porque, ó, isso, faço isso, o quê? O cara ficou olhando um pra cara do outro assim, eu glorificando a Deus ali. Falei, obrigado, Senhor. Vou sair de cabeça em pé. Achou que ia encontrar um coitadinho pedindo passando chapéu? Não, filho. Que não. É. Jesus tem feito grandes coisas. Eu vim pra falar as coisas que Jesus está fazendo. Então, Exatamente. é com esse papo pra cima de mim, não. Os que confiam no Senhor voarão como águias, né? Entendeu? Então, assim, não vem achando que eu vou abaixar a cabecinha pra você pedindo a bênção, não. É. Eu não vou, não, filhão. É trabalhar essa questão da segurança, né? Claro, a gente não está falando aqui da soberba e tal, de querer, mas da segurança, do que aquilo que você está falando é extremamente relevante e que vai trazer um benefício para todos. Eu falo sobre isso. Na vida a gente tem uma formação que nós chamamos de Impacton. A gente ajuda os adolescentes a criarem uma solução para um problema real.
E tem parte do curso que eu fujo da metodologia, e eu já disse para a Priscila, e eu falo um pouco sobre a oratória. Né? Não está previsto isso, mas eu falo. Eu digo, mano, você vai apressar o próprio. Porque lembra que você participou da banca no final, naquele dia? Exato. Então eu digo assim, gente, apresentem o projeto de vocês com brilho nos olhos. Não vai chegar lá, não, fala com brilho no olho. Sorri, contagia a pessoa. Entendeu? Então, assim, eu acho que passa nesse sentido. Eu ouço muito isso. Todo mundo me dizer assim, Carlinhos, você tem um brilho no olho. Tem um brilho. A gente doa porque a gente sabe para quem é. Eu tive uma paquera que ela me disse uma vez uma coisa muito interessante. A gente temos até hoje. Ela disse uma coisa para mim uma vez muito interessante. Ela disse assim, quando você fala desses projetos sociais, seus olhos brilham. Aí eu disse, não assim. Ela disse isso muitos anos atrás, acho que uns 4 anos atrás. Ela disse assim, seus olhos brilham quando você fala sobre isso. Quando você fala de criança, de projeto, de voluntariado, seus olhos brilham. O olho brilha. Ela, quando você fala, brilha. Ela até brincou, espero que quando você falar de mim por aí, seus olhos brilham assim também. E aí disse, claro, meu amor, sempre brilha. E mas é o amor, né? Mas é isso, quando a gente ama isso. Exato. E o que é legal, na verdade assim, o que é legal é que dá raiva do terceiro setor. É que a gente tem muita gente boa, cara. Mas muita gente que não sabe apresentar o impacto que está fazendo. A revolução que está fazendo nesse país. Sabe? Aí fica essa lacuna. Dá raiva. Então se fosse ruim. Então vamos fazer um curso de pitch. De pitch. Eu e você. Fechado. Eita, papai. Fechou. Galera, prometo aqui um curso de pitch, de apresentação. Pitch falando e métricas. Isso. Não, o pitchzão vai falar sobre métrica, falar sobre estratégia de gatilhos, apresentação, como você, enfim. A gente vai fazer algo junto, porque tem que ter, porque é isso que vende no dia a dia, é isso que vende na internet. E, cara, a gente já está 2 horas falando, já são quase 1h da manhã, aqui em Recife, né, horário de Brasília. Queria agradecer aqui a presença de Cash, que é um grande amigo, parceiro de caminhada. Se você chegou até aqui, nesse podcast, espero que você tenha chegado, se inscreve no canal, aperta o sininho, deixa teu comentário, gente. Tem muita gente vendo os nossos vídeos, as pessoas não comentam, as pessoas não dão like. Gente, isso vai ajudar muito o nosso canal. Se você está ouvindo esse podcast através das plataformas de podcast, também você pode curtir lá com um coraçãozinho, indica, compartilha nos teus stories, porque isso ajuda bastante a gente continuar produzindo esse material, beleza? Um abraço para vocês, muito obrigado por ter chegado até aqui. As redes sociais de Cash vai estar aqui embaixo na descrição. Segue esse cara, porque esse cara é uma potência e ele tem muito para compartilhar com vocês. Até a próxima, galera.